Fala pessoal, começando mais um episódio do DP Podcast. E hoje aqui ao lado do mestre Álvaro Ferreira, hein? Caramba, que honra, que honra. Fala galera. E hoje nossa convidada tem uma história muito bacana de superação. Olha só, ela foi aprovada, primeiro concurso de polícia que ela fez, tá? Polícia Civil. Foi aprovada no cargo de investigadora para a Polícia Civil de São Paulo, edital de 2023. E tem uma história muito bacana porque durante a preparação, gestante, e aí depois para a prova oral já com a bebezinha no colo, né? Então, tem uma história muito bacana que quebra a objeção de muita gente que fala que não pode dar para concurso porque é mãe, ou porque tá grávida, isso, aquilo. Então ela provou que é possível. Seja muito bem-vinda, Bárbara Bueno. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Como falei anteriormente, eu já assisti tantos desses e nunca imaginei que eu estaria aqui falando da minha aprovação. Compartilhando seu estado de inspiração com muita gente. Muito legal. Eu queria saber, eu gosto de pegar sempre do começo ali. Por que concurso público? Por que polícia? Como é que surgiu esse sonho para você? Essa questão da polícia, eu realmente não vou saber te explicar muito bem, porque na minha família não tem. Não tinha ninguém em polícia, nunca teve. Meus pais nunca, até ficaram meio assim na época, mas assim, desde acho que eu estava com uns 15, 16 anos, eu já quis. Eu não sei dizer, eu não sei se é vocação, é uma coisa que não dá para explicar. Então eu sempre quis. E só que no começo, eu acho que por conhecer, acho que a população conhece mais o trabalho da Polícia Militar. É a polícia que está mais presente, assim, que a gente vê mais, né, por conta do patrulhamento ostensivo e tudo. E aí eu queria entrar para a Polícia Militar. Só que eu não tinha altura. Então mas assim, eu ainda era nova, né? Não tinha muita certeza se eu ia conseguir ou não. Aí já acontecia de eu parar um PM na rua, uma PM, perguntar, ai, como que faz, tal. Eu ficava perguntando, sonhando, né? Só que aí a vida vai, eu engravidei com 17 anos, fui mãe, né? Aí fui fazer faculdade, me formei em fisioterapia, meio que deixei a vida levar, porque meus pais eram da área da saúde, meus pais são enfermeiros. Ah, então foi meio que induzida com eles aí. E aí acabei indo sem querer, porque eles nem falavam muito da área da saúde, mas não sei, acho que às vezes a gente tende a copiar os padrões dos pais e não percebe, né? É meio natural, né? Você conhece. E como esse negócio da PM eu não tinha muita certeza se ia dar certo com a altura, eu falei, vou pro caminho da saúde, fui pra fisioterapia, me especializei em cardiorrespiratória. Também foi bem legal na época, assim, eu fiz pelo INCOR, ali eu fiz meio que uma prova oral pro INCOR, só que na área de fisioterapia, né? Essa experiência te ajudou, olhando pra trás, assim, de enfrentar o medo? Então, o que me ajudou foi assim, porque quando eu vi o concurso da Polícia Civil, como era a prova, principalmente quando eu vi a prova oral, o vídeo da prova oral na internet, eu fiquei desesperada. Porque eu não sou da área de direito. Então, acho que como muitas pessoas que não são da área de direito e vai ver a prova oral, fica desesperado, porque tem um linguajar jurídico, as pessoas que são da área do direito geralmente já têm uma... Tá acostumada, né? Diferente, né? A alfabetização jurídica ali já... Exatamente. Então, assim, foi a primeira coisa que me assustou. Só que aí eu lembrei dessa minha experiência do INCOR. Que eu, por não ter feito uma faculdade das melhores, eu fiz o NIP. Sim. Né? E eu tinha esse preconceito comigo mesmo de pensar, nossa, como que eu vou passar numa pós no INCOR? Né? Era bolsa pela VUNESP, inclusive. Você tem que fazer uma prova objetiva na VUNESP. Só que as outras etapas é lá com o INCOR mesmo, com a USP. Aí eu pensava, quem vai passar os alunos da USP, né? Quem se formou na USP e tal, eu não vou conseguir, né? A Unip é muito boa em fisioterapia, mas tem esse preconceito, aquela coisa assim, é faculdade que se você perder o documento, te chamam, sabe? Aquela coisa, né? Então eu mesmo tinha esse preconceito. E aí eu falei, vou fazer, vai. Aí estudei, me empenhei tudo, fiz meio que essa prova oral que tinha, mas era voltada pra fisioterapia, eles davam uma patologia e você tinha que falar como que você ia tratar o paciente e tal, na parte de cardiorrespiratória, né? Dava uns parâmetros lá de exames, o que você tinha que fazer, tudo, era meio pressão ali. E o cara no dia foi bem tipo um examinador da Cadepol lá, bem... aí eu passei, consegui entrar. E eu falei, aí eu tentava me apegar nisso. Eu falei, quando eu achei que não era capaz, eu fui conseguir. Então, assim, eu vou conseguir também. Do mesmo jeito que eu achava que por eu não ser um aluno da USP, eu não ia conseguir, sim. Eu não fiz direito, mas eu vou pra frente. E eu tentei não ficar olhando muito pra prova oral quando eu tava usando pro objetivo. Sim. Eu falei, eu vou focar agora no objetivo e depois eu vejo o que eu faço. Mas é legal você falar isso, porque assim, a gente trabalha com muito aluno de prova oral. O Álvaro ajuda pra caramba também a galera nas aguições e tal. E uma coisa que eu percebo todo mundo que tem uma experiência de superação para falar em público tem uma confiança diferente. Você esperou isso, você se apegava nisso, nesse fato. Poxa, olha, se eu superei isso aqui, dá para superar. E quem não tem geralmente uma história de superação no passado tem maior dificuldade para enfrentar esse medo, né? Muita gente acaba nem indo no dia da arguição, né? Acontece. Sim, eu já ouvi um caso assim, a menina estudou, fez o curso tudo, mas no dia achou que não ia conseguir, não foi.
E, tipo, o índice de desistência é maior que o índice de reprovação. E assim, de um certo modo é compreensível, porque é muita pressão, né? Pra caramba. Não vou mentir, é muita pressão. Mesmo que você tá preparado, que assim, eu estudava, eu sabia que eu sabia muita coisa, mas você sabe que também pode cair uma coisa que você não sabe. Então dá um medo, mas medo dá um você tem que também. ir. Só que aí, quando eu fui pra começar a pensar em prestar o concurso, eu parei de ficar vendo vídeo de prova oral no YouTube e falei, vou estudar primeiro por objetiva, uma coisa de cada vez. Porque no começo, quando você vê o vídeo da prova oral, dá um certo desespero. E é engraçado, porque hoje eu vejo que, assim, é muito legal, né? O concurso da Polícia Civil, sei, é longo, né? A gente tem muitas críticas, muitas etapas, né? Mas se você for parar pra ver, pelo menos pra mim, eu vejo que é um amadurecimento de estudo, de postura, de psicológico, de tudo. Então, assim, você vai ver, quando você vê o vídeo da prova oral, pessoas que estão fazendo a prova oral, simular, estão lá fazendo a prova, você não tá vendo a trajetória que eles passaram. Então você tá começando a estudar pra prova objetiva. Você tem que se comparar com quem tá estudando pra prova objetiva. Como que você vai se comparar com um cara que já passou por toda essa trajetória e tá na prova oral? Não dá. Não tem jeito. Quando você tá na prova oral, você realmente, não é por falar assim, mas você já tá num nível mais pegado de estudo. Você já aprendeu muita coisa de jeito de estudar, você já apanhou, você já caiu, você já levantou. Então você já tá com uma carga ali de conhecimento, né? Nem digo só de estudo, mas também de técnicas de estudo, da vida mesmo, né? Sim. Então, eu acho que isso foi uma coisa muito certeira que eu fiz e recomendo o pessoal fazer. Não fica se comparando com o aluno que já está estudando para a prova oral. Não se compara com aquele que já está na fase da prova oral, porque são etapas e cada etapa tem a sua especificidade, né? Você falou uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, assim, porque realmente o processo ele demora muito, né? Uma das críticas que a gente faz, só que o sujeito ele vai se lapidando, ele vai amadurecendo muito, né? A gente pega... O Álvaro tem muito mais experiência que eu de sala de aula, né? A gente pega o concurseiro, aquele concurseiro que só fala besteira, não sabe se comportar, e aí pega o concurseiro que já tá treinando pra prova oral, a diferença de postura é muito grande. É diferente. Não, é gritante a diferença. Até que nem quando eu vim fazer a banca simulada aqui, tem vídeo, né? Gravou e tal. E aí até depois que eu já tinha feito a prova oral, eu achei no meu celular e fui assistir. E aí você percebe, nossa, olha como que eu respondia. E já era um nível avançado. Já era, mas mesmo assim, de quando eu fui fazer a prova oral, nossa, eu já tava bem diferente já. Muito. Então, assim, a gente tem essa capacidade, só que a gente não consegue enxergar isso. É que tudo é habilidade, né? O erro do concurseiro é achar que ele precisa ter nascido com algum talento. Não, precisa ter nascido palestrante, falar bem puro. Tudo é construído, né? Não tem ninguém que passa no concurso. Não, e eu já tinha um receio porque eu não era concurseira, né? Você não era, né? E aí, quando eu tava perto da ouvir nos grupos, pessoal, eu falei, meu pai, porque eu não tava nesse ritmo, assim, eu não era concurseira, eu não tinha bagagem muito, eu tinha bagagem da prova da PM. Né, que eu falei, eu queria ser PM, aí surgiu toda essa questão, tentei a prova da PM, mas não consegui pela altura. Sim. Mas passei num concurso difícil da PM, que foi... Ficou um tempo sem abrir, e aí quando abriu, foram 160 mil inscritos. Então você vê, comparado com hoje em dia o concurso da PM tá com 47 mil inscritos. Naquela época teve 160 mil. Caiu muito endereço. E aí eu passei e fiquei em 9 mil. E então, assim, era a única experiência, assim, que eu tinha. E nem era experiência de concurseira, era experiência que eu queria ser polícia. Não era porque eu tava prestando várias. E aí eu vi o pessoal que prestou TJ, prestou não sei o quê. MP, não sei o que lá. E aí sempre tem também as divisões, né? Aqueles lá que querem ser concurseiro pelo salário, tem os que querem ser polícia. Meu, é engraçado. Esse mundo aí de concurseiro é muito engraçado. Mas a parte de polícia tem uma verdade. Tem os concurseiros e tem quem quer ser polícia. Tem um perfil diferente. Vai fazer outras coisas. Não adianta, é perfil de polícia. Eu acho que isso é bom por um lado e ruim, né? Ruim porque você talvez vai precisar de mais empenho ali, porque você está começando do zero. Mas é bom também porque eu acho que você não carrega talvez outros vícios, né? E também porque tem que ter uma motivação assim do além. E é bom pra corporação. Você continuar. A corporação traz o vocacionado, não traz o cara que fica pulando de galho em galho, né? Passando em vários concursos. Isso explica muito o nível de dificuldade hoje em dia. Antigamente, qualquer órgão público tinha muito esse concurseiro que pula de galho em galho. Aí abria concurso da polícia, que demora uma vida pra abrir. Aí entrava um monte de aventureiro, dava um ano, saía todo mundo. Aí ficava aquele buraco. Hoje não. Eles tornaram a prova tão difícil, tão específica, que ou o cara quer porque ele é vocacionado, que tem o sonho, ou ele não quer. Então só entra vocacionado mesmo, pelo menos nesse ponto. Verdade. Um ponto positivo. Eu acho que nessa parte, talvez a área da saúde, porque a área da saúde, se você for ver, é igualzinho, né? Porque ganha mal, não é valorizado, então quem realmente quer ser, porque
Aí, porque as pessoas que foram fazer por dinheiro já se frustrou, já saiu fora. Porque é outra área que não é muito bem valorizada, né? E você que tá deixando essa área pra trás, aí você não teve nenhum apego com essa área emocional? Ou teve? Então, assim, eu gosto muito da minha área, né? Que é cardiorrespiratória. Na época do Covid até, foi uma área que foi um pouco reconhecida. Porque a fisioterapia, o pessoal conhece muito a fisioterapia da parte ortopédica, sim, né? sim. Tanto que eu até brincava, o pessoal perguntava, você é fisioterapeuta? Eu tenho uma dor na coluna, Tem uns eu quebrados, falava, né? gente, ó, entendo de parada, é intubação, é tracostomia, não gosto dessa parte, então eu faço a parte de UTI mesmo, né? Então, assim, na época do Covid isso ficou bem marcado. E eu já ouvi até crítica, assim, nossa, você vai largar, você tem profissão, né? Você fez uma pós muito boa, tinha empregos muito bons. Eu trabalhava no Hospital do Coração, no HCOR, trabalhava no Hospital Estadual da minha cidade, que o emprego é do lado da minha casa. Olha. E eu trabalhava 12 por 60. Você tinha tudo pra se acomodar, né? Tudo. E fazia plantão, era 12 por 60, era um dia a cada 2. Olha Então só. eu conseguia trabalhar em 2, na época do Covid cheguei a trabalhar em 3 hospitais. Então assim, até tava conseguindo ganhar dinheiro, eu gosto muito do que eu faço. E eu acho que assim, eu tive que passar por essa experiência para estar aqui hoje também, né? Porque também teve essa questão do estudo, também me possibilitou algumas coisas, até eu estudar pro concurso. Porque quando eu fui começar a estudar para a prova, eu tava em um emprego, porque eu fiquei grávida. E aí, assim, tem uma lei agora que a grávida não pode trabalhar em ambientes insalubres. Então, o hospital tá afastando as grávidas. Como eu trabalhava em UTI, eu tive que ser afastada. Nossa. Só que um emprego era CLT. Aí eu falei, nossa, legal, né? Vou ficar em casa ganhando. O outro era PJ. Então, eu perdi. Porque, assim, eu não podia, eu ganhava um plantão. Aí eu não ia, entendi. não ganhava. Então, eu falei, Puxa. bom, foi ruim por isso. Só que aí, até falando agora sobre o estudo, né? No começo eu falei, nossa, legal, agora eu vou passar vai dar certo, né? Porque caiu assim, como uma luva. Eu fiquei grávida, afastei e abri o edital. Falei, agora eu tenho o dia inteiro pra estudar. Geralmente é o contrário, o pessoal morre de medo, porque, o concurso tão longo que de repente a criança nasce, eu tô no meio das etapas, vou perder. Não, eu acho que eu era tão louca que eu nem pensei nisso. Eu fui ver depois o que aconteceu, as dificuldades. Porque no começo eu fiquei feliz que eu falei, porque assim, acho que todo mundo que trabalha e quer prestar um concurso, o sonho é ficar em casa e estudar. Quer ter tempo, Sim. Né? Fala, nossa, queria tanto poder ficar em casa e estudar e tal. Então eu falei, isso aí deve ser Deus tá mandando um sinal, cara. Falei, eu vou ficar em casa e vou estudar. Legal, vai dar certo. Aí, beleza, passava mesmo, 8 horas por dia estudando. Caramba, 8 horas por dia. Eu estudava de manhã até a tarde. Você não teve problema na gestação, de enjoo, essas coisas? Então, eu tive problema no nervo ciático. Ai, Nossa. Ficava muito tempo sentada. Ah, E aí por com conta do peso. E aí É. porque eu ficava muito tempo sentada, né? Muito tempo sentada. E aí, conforme a gestação foi avançando, a barriga começou a crescer, o peso começou a pegar o nervo ciático. Aí teve dias que eu fiquei travada. E eu ficava desesperada, porque tava chegando perto da prova. Eu falei, se acontece isso comigo na hora da prova? Então, por isso que eu falo, no começo eu falei, é engraçado, né? Assim, eu falei, eu tô grávida, vai ser legal, porque isso vai me ajudar. Só que aí depois começou a acontecer um monte de coisa por causa da gravidez, que na verdade começou a me atrapalhar um pouco. Sim. No começo, eu tinha muito sono. Muito sono. Porque toda grávida tem no começo da A gestação. esposa passou por Mas é um sono, assim, absurdo. Deu Parece uma que dor. você tomou um Você antialérgico. encosta numa fila de banco, você tá dormindo. E aí, e também mexe muito com a parte hormonal. E o hormônio é muito louco, né? A gente vê que o hormônio é uma coisa, assim, surreal. Porque eu comecei a ficar... Eu tive um pouquinho, assim, não a depressão, mas eu acho que caiu um pouco de vitamina D também. E eu não me sentia motivada, não dava vontade de fazer nada. Aí, os 3 primeiros meses da gravidez, eu não estudei nada. Não estudei nada. Aí, eu achando que ia... Isso antes da prova objetiva. Dando a certo? prova objetiva, porque foi em 2023, né? Eu descobri que tava grávida em maio, a prova foi em novembro. Novembro. Então, aí junho, julho, maio, Nossa, junho, você julho e pegou agosto O final da gestação na prova objetiva. foi. Então, pro pessoal saber, você fez a inscrição, você já sabe o dia da prova escrita. Da prova. Isso, você já sabia, certo? Era novembro, Abre 3 meses antes, né? O edital, 3 né? meses. Foi 3 meses. Eu engravidei Foi setembro edital. Foi Começo de setembro. Falava que ia abrir, mas não tinha Tá. certeza, né? Então aí eu fiquei grávida, fiquei em casa. E eu já tava querendo prestar o concurso da Civil. Só que foi bem na época, a prova de 2022, eu nem fui fazer, eu me inscrevi, mas não fui. Por isso que essa foi minha primeira prova, assim, Sim. falando, né? Passei de primeira por causa disso. Certo. Porque a outra eu me inscrevi e não fui. Porque eu tava trabalhando em 3 empregos, que foi na época do Covid, Foi. porque pegou 2022, 2023. 22, né? Isso. Aí eu até tentei estudar, mas morrendo de sono, 3 empregos, casa, filho, marido, não tava conseguindo muito bem. Aí o que aconteceu? 2023, aí eu fiquei grávida. Aí já tava em um emprego só.
registrada, né? E em casa estudando. Aí eu ia começar a estudar, porque falava que o edital ia abrir. E eu já tava sentindo um pouco, bateu aquela tristeza, porque eu via o pessoal que fez 2022 seguindo. E aí quando você começa a ver as notícias... Devia estar lá, né? Você fala, meu... Falei, podia estar lá. Tipo, né? Eu podia, se eu tivesse me empenhado, eu estaria lá. Então, eu fiquei muito mal com isso aí no começo, né? Eu falei, vou estudar, porque vai abrir edital, dizem que vai abrir, vou estudar. Aí fiquei grávida, afastou, fiquei em casa, beleza. Falei, vai dar certo. Só que aí nos 3 primeiros meses, foi esse desafio. Eu não consegui estudar porque eu não tinha ânimo, não tinha vontade e muito sono, muito sono. Aí começou a bater o desespero, né? Falei, já passou 3 meses. Aí já tava o quê? Agosto, né? Setembro, outubro, novembro. Eu tinha 3 meses. Aí nesses 3 meses que eu comecei a estudar muito. Muitas horas por dia. Aí rendia 8 horas por dia, vai crescendo. Eu acho que dava 15 umas minutos. 8 horas, porque eu acordava de manhã cedo, estudava até a hora do almoço, parava, almoçava, descansava 1 horinha, estudava até o final da tarde. Engraçado isso, você tinha uma disciplina boa pra estudar, né? Isso aí foi natural Tinha. de você? Você era uma boa aluna na escola ou não? Não... Assim, eu sempre fui uma aluna média, assim, Regular. mas eu nunca fui boa em provas. Sabe quando... Eu sempre estudei em escola particular. Sim. Só que, assim, quando tinha aqueles provão, sabe, pra ver como que tá o nível, eu sempre ia mal. Eu sempre ia mal. Então, eu não tinha muita, assim, familiaridade com provas de assinalar, objetiva. Eu ia mal nessas provas, tipo de prova. Mas a rotina de estudar não te assustava. Não, mas acho que o que motivava era a vontade mesmo de entrar. E que quando eu vi o pessoal de 2022, isso aí foi um tapa na minha cara. Que eu falei, agora eu vou vacilar de novo. A gente não sabe quando vai abrir. Porque tinha toda essa questão de, nossa, milagre ter aberto um ano seguido do outro. Essa foi a tua intensa sorte. Né? Eu falei, ó, isso não. Deus ajuda, mas que também faz alguma coisa, né? Falei, é um sinal aí, tem que ser agora. Então, isso que me motivou também. Só que aí, depois, que nem lá pro final da prova oral, que eu acho que eu aprendi a estudar de verdade. Aí eu percebo que eu ficava assim umas 8 horas por dia. Mas se eu falar do aproveitamento que eu tinha, não era assim. Eu acho que não era. Porque depois eu percebi que eu estudava menos e sabia mais. É legal, isso é os 2 lados da moeda, né? Porque todo mundo reclama com a prova oral. Eu sou contra a prova oral da forma como ela é feita, né, tal. Mas, querendo ou não, ela dá uma chance de você continuar se preparando, né? E eu Porque não tinha concursos... assinado ainda o seu cursinho e não tinha visto os seus vídeos lá, falando das revisões, dos flashcards, quando você fala das técnicas de PNL lá, tudo aquilo lá. Eu não tinha visto essa parte ainda. Então eu tava fazendo assim, acho que como a maioria, né? Pega, vai estudar e vai se virando, não é? Teria facilitado, né, o Vai caminho. se virando. Sim, mas é coisa que é complicado, né? Só depois que você erra que você... A gente até escuta as pessoas falando como que é o certo, mas parece que a gente é teimoso, né? Eu já fui muito Até teimoso. quer fazer do seu jeito. Insiste né? no erro. As pessoas falam pra gente, ó, o caminho faz assim, mas a gente quer fazer. É uma coisa que me dói muito na parte da revisão, porque quando eu era concurseiro, eu ficava pensando, mas eu vou revisar o que eu já aprendi? Não, eu vou seguir com conteúdo novo. É que a maioria erra porque insiste no erro mesmo, sabendo que tá errado. Exatamente. Vamos lá, pelas minhas contas, você falou que engravidou em março, é isso? Maio, eu descobri que tava grávida em maio. Maio, tá. Então, quando chegou na prova objetiva, você tava com uns 6 meses de gravidez ali, mais ou menos. Uns 6 para 7 meses. Eu já tava Já com tava com barrigão. barrigão já. Tá. Aí todo mundo ficava me olhando, né? Acho que eu só era a única grávida do prédio lá pra fazer a prova. Eu tive algumas alunas grávidas, só que elas não tiveram ali, talvez, o mesmo senso que você teve de se animar. Elas ficaram muito desanimadas. Elas ficaram com medo de dar à luz durante o concurso. Teve uma até que abandonou. Abandonou porque, vou estar com criança pequena na prova oral, aí não estudou pra prova oral. Então, isso acontece com a maioria das mulheres que engravidam durante o concurso. eu acho que isso não aconteceu comigo porque eu fiquei pensando ali no agora. Sim. Porque se eu tivesse, porque realmente, quando ela nasceu depois, eu tive muitas dificuldades, que até eu vou comentar aqui. Mas eu não ficava pensando muito nisso. Senão a ansiedade vai lá pra Eu ficava pensando assim, e se acontecer alguma coisa na minha gestação, eu ter que ser internada? No dia da prova. Dava medo. Mas você vai ficar sofrendo com esse medo? Eu falei, não vou ficar pensando que isso vai acontecer. Se acontecer, fazer o quê? Mas eu não vou ficar pensando que isso vai acontecer. Eu fui sem ficar pensando nisso. Porque tem a questão da prova oral que ninguém sabe quando vem. Muita gente para pra voltar a estudar depois. Se a pessoa deixar a ansiedade tomar conta, não volta. E na verdade, quando eu e meu marido, a gente já pensava assim em ter um filho, porque a minha menina, eu tive com 17 anos, só a minha menina já tava com quase 12 anos, tava com 11 para 12 anos. E eu sempre fiquei enrolando pra ter filho de novo. Terminar a faculdade, tem que fazer a pós, arrumar emprego, não sei o que lá. Aí eu ficava, não, mas eu quero pensar no concurso da civil. Eu falei, vou ter filho depois do concurso da civil. Aí, até um outro cursinho que eu fiz, eu conversei com o coordenador, eu fui lá, né, presencial, até perguntei pra ele assim, o que você acha? O Leandro do GOI. Eu falei, Leandro, assim, eu quero ser mãe de novo, mas eu acho que eu tenho que passar no concurso primeiro, porque eu me sinto até irresponsável eu ter outro filho e nem ter passado no concurso ainda, né? Ele falou, olha,
do jeito que é a Polícia Civil, vai ter seu filho, vai dar tempo. Tá grande. Vai dar tempo. Aí eu falei, aí foi aí que eu engravidei, mas eu até ficava pensando em não engravidar pra passar primeiro na civil. Sim, sim. Entendeu? E assim, então isso acho que já até serve para as mulheres aí que pensam, não fica pensando nisso. Vai. A vida tem que dar. Tem que andar, porque uma coisa. E depois até me ajudou um pouco. Ajudou e também não ajudou. Eu não sei nem dizer o quanto a gravidez contribuiu ou não pra eu estudar. Mas foi planejado. Ou não? Mais ou menos, assim, né? Planejado. Você mas... também, mais ou menos planejado. Tipo assim, não tomava mais remédio e tal. Então eu sabia que uma hora ou outra podia acontecer, mas eu tinha um pouco de medo ainda. Sim, não era totalmente, né? E aí, assim, eu fiz a prova objetiva com barrigão, tava com 7 meses já, tava com barrigão, tudo, fiz a prova. E foi muito cansativo. Porque o que eu tive que fazer? Eu aluguei um hotelzinho perto do local da prova, porque eu moro em Franco da Rocha, né? Sim. Aí até a prova, me jogaram lá, nem lembro de qual cidade, mas me jogaram lá longe. Tava dando assim, tipo assim, 1h30, 1h40. Tipo, beleza, dá pra você ir, mas assim, grávida, aí o que eu pensei? Eu grávida, calorzão, que no dia da minha prova fez calor. Fez muito calor no dia da minha prova. Falei, grávida, calor. Tem que a gente sai, vai almoçar, depois volta pra prova escrita. Eu falei, eu vou alugar um lugar por lá. Eu também tinha muito medo de chegar atrasado. Também aconteceu alguma coisa, um trânsito, um acidente, qualquer coisa. O ciático já não era um problema, ou era ainda? Não, eu já tinha só sido antes, mas não tinha acontecido mais, não. Tinha medo de dar ruim no dia da prova, mas graças a Deus não deu. Aí eu aluguei um lugar pra ficar lá na noite anterior da prova. Acordei, fui fazer a prova. Aí depois da prova voltei pro hotel. Aí eu almocei lá no hotel mesmo. Deitei um pouco, cabeça a milhão. Que você fica, vou pegar o papel, vou ficar lendo igual um louco. Né? Você fica naquela de... E eu tinha muito medo da prova escrita. Muito medo da prova escrita. Porque eu também não... Assim, era a minha primeira experiência, Sim, né? O cargo de investigador 2022 foi uma prova polêmica, né? A gente não sabia que viria 2023. Aí eu peguei e falei, aí fui fazer a prova, escrita, tudo. E nem fiquei conversando com ninguém lá, porque você fica perto dos outros, você fica nervoso, né? Outro fala, nossa, não faça aquilo lá que caiu, tal, não sei o que. Aí eu falei, ai, que raiva. Então eu nem queria conversar com ninguém, não queria escutar ninguém. Só ministro, né? Só especialista. Eu lembrei de uma coisa, eu passei um medo tão grande, porque quando eu peguei a prova escrita, não tá escrito lá assim, não escrever nessa folha, não marcar. É que tem a de rascunho e tem a normal, né? Tem esse aviso na normal. Que você não pode fazer nenhuma marca na prova, né? Isso. Aí quando você abre a folha, na parte de português lá, a de português tava muito extensa. Porque era uma questão, mas tinha 9 questões dentro Pra fazer correção, né? Uma coisa assim. Uma isso. perguntinha lá, mas... Um monte de coisa tinha que ficar procurando no texto e tal. Aí eu procurando no texto, e assim, quando eu estudava, eu peguei essa mania de sempre marcar, grifar o que tá perguntando. Sempre tive essa mania, né? Assim, focar na palavra lá e tal. Aí no português eu fui ler no texto. Aí eu falei, não, vou concentrar nas palavras certinho. Aí fiz, marquei lá, sabe? Daqui a pouco eu li lá. Aí eu fui ler esse negócio do não pode marcar a prova. Gente, isso aí me deu, juro. Falei, muita gente mandou mensagem por causa disso. Eu falei. Quer eliminar, né? Aí já me desestabilizou, porque tava na primeira folha da prova escrita. Nossa. E eu já fiquei pensando se eu ia ser reprovado por aquilo. Sim. Aí eu falei, caramba, e agora? Eu falei, e agora? Será que isso é a marca que eles estão falando? Aí eu li o texto lá das instruções 35 vezes. Será que é isso? Foi, fiquei pensando, nossa, fora o nervoso, né? Não fica claro, não dá pra saber. Será que a marca que eles estão falando é o seu nome? Ou se você fizer um risco é a marca, né? Um coraçãozinho. Aí eu falei, Só pra vocês que não fizeram a prova ainda, é que o que eles querem evitar é fraude, né? Porque aí a pessoa marca, na prova da OAB tem muito isso. A pessoa assina a prova. E aí seria uma forma de dar um recado pro examinador, sou eu, me dá 10. Tá. Então, porque eles não têm o nome do candidato, não tem o nome do candidato. Então, uma carinha. Uma carinha, um coraçãozinho. Entendeu? Então, eu fiquei pensando, eu falei, gente, será que... Não é isso aí, será que grifar essas palavras vai representar a marca? Aí eu fiquei, hoje um bom João, tá lá, né? Aí eu falei, não, calma, Bárbara, calma. Eles vão ver que você tá tentando responder a questão, não é possível, né? Falei, quer saber, Dani, não vou ficar presa nisso, vou seguir a prova. Aí beleza, eu continuei fazendo a prova. Eu fui a última a sair da sala, tanto na objetiva quanto na escrita. Até o final mesmo. Não, e a minha questão, principalmente a de tortura lá, tinha um texto. Um gancho. Nossa, fazer o examinador chorar aqui. Primeira chance, né? E aí fiz a prova, tudo. Tirei uma nota razoável, acho que eu tirei... Nossa, agora eu não lembro, assim, mas eu tirei, acho que, tipo, 20 na de português,
Na de direito, acho que eu tirei 19 ou 20. Agora, criminologia, aquela pergunta lá, né? Eu não lembro. Polêmica da vítima empresarial. vítima Corporativa lá. Corporativa, Nossa, né? porcaria de pergunta. Então, essa daí eu perdi, também não sabia o que colocar, coloquei qualquer coisa lá e as outras eu respondi bem. Assim, mas foi uma prova que eu fiquei contente, porque eu falei, não sei se eu passei, mas eu consegui responder todas as perguntas. Sim, deixa eu Boa, lembrar. que boa. Né? Preenchi tudo e tal, saí de lá assim, vamos ver. E aí, como demorou o resultado, hein? Ah, caramba, a Gente, escrita. o que foi É isso? inferno. Acho que a gente fez em novembro, sair o resultado uns 4 meses depois. E resultado Nossa, preliminar ainda. né? Preliminar, demorou demais, né? E aí fica aquela, né? Você fica não, tem que estudar pra prova oral, né? Uma semana depois da prova, eu tava lá, toda empenhada, estudando pra prova oral, já nem sabia se tinha passado. Mas não adianta, o cérebro da gente, Não né? vai funcionar assim. Não vai, ele sabe que você nem sabe se passou ainda, né? É. Tem essa daí, né? Tem que ter o alvo ali. Aí, mas eu fiquei tentando, assim, estudar, não tava estudando mais como antes, claro, mas continuei na pegada ali estudando, não larguei de vez. Você nunca abandonou 100% ali. Não, abandonar 100% não. Dei uma boa diminuída e tal, mas sempre continuei estudando. E esse é o caminho correto. Porque vamos lá, vamos pegar o seu concurso, vamos fazer engenharia reversa. A prova foi aplicada em novembro. 4 meses depois, saiu o resultado preliminar. Ainda teve prazo para recurso, ainda saiu definitivo. Só depois começa a investigação social, que demorou uma vida. A sua prova oral foi em 2025. Não é isso? Foi. 2025. Então, A gente 2026, tá em 2025. setembro, a minha prova oral foi em março. Em março. Desse ano. Ou seja, praticamente 2 anos. 2 anos. A prova oral. E teve o tal do PLC também, que mexeu tinha- na cabeça de todo mundo. Muita gente achou que não ia ter mais prova. Eu achei que não ia ter mais prova oral. Todo mundo ficou naquela, assim. Mas assim, na época do PLC, eu pelo menos fui uma das pessoas que não parei de estudar, não. Então, Eu não o parei. ideal é o que você fez, mas é o que a minoria faz. A maioria abandonou. Eu vou estar não. lá na frente, né? Lá na frente. Sim. Então, mas antes de a gente avançar para a prova oral, deixa eu abrir um parênteses aqui, que eu fiquei curioso, que você até falou pra gente um pouco nos bastidores, da parceria que você teve com seu esposo. Ah, sim. Porque você incentivou ele a fazer PM, né? Pelo que você falou pra gente. Foi. Meio que foi a coach dele, a patrocinadora, mas depois a situação se inverteu. Como é que foi essa história? Foi assim. Como eu falei, eu sempre quis entrar pra PM e tudo. Aí no meio desse caminho eu conheci ele. Aí ele era vendedor numa loja de sapato. Aí a gente começou a namorar, tudo. Eu já tava terminando minha faculdade na época. E tava acabando de receber a frustração lá, que eu entrei com um processo com mandado de segurança pra PM, por conta de eu não ter passado na altura. Mas não rolou, não virou, né? Só perdi dinheiro, não virou por causa da lei lá, que antes, a pessoa que não passava pela altura conseguia entrar com mandado, entrava, porque não tinha no edital, eles tinham no edital a especificação da altura, mas não tinha uma lei. Aí depois de 2017, eles criaram uma lei regulamentando o edital. Aí ninguém mais conseguiu passar na PM por causa da altura. Não deu mais. Aí eu tava meio mal por causa disso, né? Fiquei meio deprê, assim, na época, né? Aí foi quando eu conheci ele, aí eu falei, por que você não presta pra PM e tal? Aí ele falou, não, eu nunca fui de fazer prova, não sou burro, nunca vou só estudar. Ele nunca teve o perfil daquela pessoa que gostava de estudar. Tem o perfil do polícia, né? Eu assim, não era nerd, mas eu sempre estudei pelo menos o mínimo ali, né? Eu não era nerd, nunca fui. Mas, né? Era mais ou menos. Ele já não gostava muito de estudar, não. E estudou a vida toda em escola pública, tudo. Então ele também não achava que ele não tinha capacidade, né? Aí eu falei, não, pô, eu vou te ajudar, tudo. Aí falei, faz uma prova, vamos fazer um simulado. Aí pegou, eu imprimi o simulado da PM pra ele, a redação, falei, vamos fazer como se fosse o dia lá, faz aí. Rapaz, a redação dele. A redação dele, ele tava, mais ou menos, não vou dizer assim, mais ou menos era tipo assim, eu acho que, sabe? Não tinha estrutura nenhuma. Não tinha noção. Aí eu falei, não, vamos arrumar isso aqui. E tinha uns erros de grafia lá, tal. Vamos arrumar. Em português, assim, eu nunca fui especialista, mas eu sempre gostei um pouquinho de português, tinha um pouquinho de facilidade. Aí eu falei, não, vou te ajudar, tal. E começou. Aí, todo final de semana, ele fazia uma redação do tema da PM. Todo final de semana. Pegava a prova anterior e fazia. Aí eu corrigia. E a gente tem essas provas guardadas até hoje lá em casa. O que a gente achou, a gente ficou olhando e começou a rir, né? Aí, tanto que quando ele foi prestar a prova, a gente deu muita risada, porque teve uma época que a VUNESP colocou a redação lá na área do candidato. Sim. A foto da sua redação. Aí eu falei, Thiago, eu quero que você me mostre e tal. Deixa eu ver a redação que você fez lá. Ele nem queria me mostrar. Ele, não, tá embora. Tava morrendo de medo. Só que ele passou. Ele passou. Foi bem, tudo passou bem, tudo bem colocado. E aí o que eu achei incrível também dele foi que ele passou de primeira no psicológico da PM. Tem perfil mesmo. Porque, e isso é fogo. Eu acho que eu não ia passar no psicológico da PM de primeira. E assim, ele é um cara muito tranquilo, muito calmo.
Ele é totalmente o oposto de mim. Eu já sou mais frenética, capaz, ele não, ele é super calmo, tal, não sei o que e tal. Aí eu achava, na verdade, que ele nem tinha muito perfil de polícia. Mas eu queria tanto aquilo, acho que pra mim, que eu joguei isso Passou nele, a assim, paixão pra ele. É. E aí, só que aconteceu uma treta no meio, assim, que a gente nem comentou ali. Quando foi pra fazer o TAF, a gente tudo emocionado lá e eu vivendo aquilo junto com ele, porque eu acho que, eu não sei, eu acho que eu queria aquilo pra mim, então cada fase parecia que eu que tava passando por aquilo, sabe? Eu fui na prova com ele, fiquei lá na rua esperando ele terminar a prova, tudo, vivia tudo com ele, aí fomos no TAF e tal. Chegou lá, a CNH dele tava vencida. Aí, e era assim, era pra fazer documento de identificação. Não tem problema. Não, é só Mas você não mostrar. sabia. Só que a PM, né? O cara virou e falou, pode ir embora, desclassificado. Arrancou o papel dele. Nossa. Aí ele pegou e falou. Aí eu tava sentada lá ficou uma arquibancada lá, né? Aí ele veio assim pra mim, quase chorando assim. Falei, como assim? Falou, meu, me desclassificaram. Aí um cara do nosso lado falou, não, mas já tem um regulamento aí do Detran falando que a CNH vencida, ela serve como identificação em todo o território nacional. Não serve pra você. Pra fingir. Pode dirigir, não pode dirigir, mas é identidade. Aí a gente saiu de lá, teve que ir no Panelão, que é lá na parte administrativa. Assim que a gente saiu da quadra lá, e não teve conversa, tava desclassificado, não teve conversa, ele não fez o TAF. A gente saiu de lá, foi do lado lá, na parte administrativa. E assim, eu tomo muito à frente das coisas, né? Assim, talvez até já vi que tem coisa que eu tenho que até melhorar nisso, né? Aí quando chegou lá. Tá bom. Aí quando chegou lá, tinha uma mulher lá na. Eles tratam a gente assim, né? Muito bem, né? Aí ela falou assim, não é candidato, né? Pode falar. Aí eu comecei a falar, né? Eu falei, então, ele tava lá fazendo o TAF, apresentou a CNH, vencido, não sei o quê, mas não pode, não. Ela virou assim e falou assim, você é advogada dele? Aí eu peguei e falei assim, acho que é aí que eu pensei que podia ser advogada, né? Eu nunca tinha pensado nisso, eu era fisioterapeuta, né? Eu falei, não, mas eu tava lá com ela falou, não, então deixa ele falar. Aí, e ele também acho que sempre deixava eu tomar a frente pra ele ver coisa, né? Aí ele pegou e falou, não, aconteceu isso e isso. Ela falou assim, tá bom, preenche esse papel aqui, ó. E a gente vai, eu não lembro como que chama o recurso, é um recurso, né? Preenche esse recurso aqui, mas ó, esquece, viu? Presta o próximo edital. Falou assim pra ele. Nossa, aí a gente saiu de lá chorando, muito chateado, porque, meu, ele estudou pra prova, se empenhou pra caramba pra fazer a prova, né? O simulado, a gente viu tudo um filme passando na nossa cabeça, né? Falei, meu, como assim, né? Aí, e você não quer esperar o próximo edital, não. né? Por mais que da PM dá até um ano, porque sai 2 no ano, né? Mas mesmo assim, aí a gente foi embora. Isso era quase começo de dezembro. E ele é letra T. O TAF da PM é a ordem alfabética. Então ele tava quase finalizando o TAF desse edital dele. Aí eu tenho um tio que é advogado. Aí ele pegou, a gente falou com ele e tudo. Meu tio conseguiu um mandado de segurança pra ele ir lá fazer o TAF. E eu, assim, foi um negócio incrível. Ele conseguiu com um juiz lá e tal. Ele tinha que ir lá fazer o TAF. Tipo, era pra. Eu acho que foi um mandado de segurança pra ele fazer as etapas, correr paralelo, né? Sim. Aí ele pegou, foi lá, e deu um papel pra gente do juiz lá, autorizando ele a fazer o TAF. E assim, foi uma coisa muito incrível, porque ele foi reprovado, tipo, na terça. Tipo, numa terça. A gente chegou lá na quinta com esse papel. Ah, foi muito rápido então. Foi muito rápido. A gente chegou lá na quinta. Tava acontecendo lá o TAF no concurso, acho que ela, sei lá qual letra que era, já eram letras finais já, porque já tava pra acabar. Aí ele chegou num cara, apresentou o papel, um policial lá, apresentou o papel. Nossa, aí o cara mostrava o papel. Esse foi o puto da vida, né? Eles ficaram muito bravos. Acho que foi mais de 1 hora pra deixarem ele fazer a prova. E tava escrito, né, que se eles não cumprissem, não podiam desacatar a ordem, né? Sim, desobediência. Aí eles pesquisavam lá pra ver se era real aquele papel, que acharam que era fraude. Meu, um mostrava pro outro, chamava não sei quem, bravos. Aí eles pegaram, viram que não tinha ponto de correr, que o negócio era sério, queria fazer a prova, o juiz mandou ele fazer o TAF, independente. Aí pegaram um papel sulfite, escreveram um número pra ele e colaram no peito dele. Todo mundo com o papel da VUNESP bonitinho, só ele com uma folha sulfite colada no peito. E aí, aí toda a etapa que ele ia fazer, você que é o bonitão? Já de marcação ali, perto Aí adivinha, reprovaram ele na flexão. Falou que ele não fez o mínimo. E é filmado? Na época era filmado? Não lembro se era filmado. Eu sei que ele tinha já feito os outros, fez a flexão, falou que não. Aí não fez o mínimo. Aí tem o reteste, né? Aí ele pegou, chamou um que tava lá e falou assim, olha, eu só queria que não fosse o mesmo avaliador, poxa, porque eu tinha feito certo, né? Pode outra pessoa contar? Aí o cara falou, não, pode e tal. Aí chamou, aí deu certo. Olha só, passou. Caramba, que raiva. Ele tirou no TAF as 390 de 400. Foi super bem. Pra caramba. Aí seguiu as outras etapas. Aí chegou lá no fim, seguiu tudo, passou em tudo. A gente ia acompanhando no diário oficial. Passou, porque ele já não tava mais correndo com todo mundo, né? Sim.
Toda etapa ele é chamado lá da ordem judicial lá, ele tava passou no psicológico de primeira, tudo. Entregou documento, fez investigação social, tudo. Aí na última etapa, tal, acabou, fez tudo. Aí a gente perguntou pro meu tio, e agora? Ele falou assim, agora tem que aguardar pra ele me chamar. Só que a gente não entendia na época, tá bom, ficamos aguardando pra ele me chamar. Gente, era todo dia olhando o diário oficial, todo dia olhando o diário oficial. E nada, e nada, e nada. A gente passou uns 3 anos fazendo isso. Nossa. 3 anos. Aí foi aí que a gente foi procurar outro advogado, contou o caso, né? Falou, meu, e aí? Fica assim mesmo? 3 anos? Se ele se machuca, acontece alguma coisa com ele aí, ele não pode mais assumir. Aí a mulher entrou com um cumprimento de dever da ação. Não, Deu 2 meses, ele tomou posse. olha que esquisito. Eu nunca vi isso, 3 anos pra esperar. A PM não publicou mais nada. Ele passou em tudo. Fizeram de má vontade ainda, porque não pode. Não, e a gente não sabia, a gente ficava lá todo dia olhando o diário oficial, e nada, e nada, e nada. Caramba. Mas por isso que eu falo assim, ó, é tudo acho que tem que acontecer por um Tempo motivo. certo, né? Porque aí nesse meio tempo ele aprendeu a ser pedreiro. Agora ele sabe bater laje, construir casa. O marido Tô trabalhando ficou bom, de pedreiro. E foi bom porque o que aconteceu? Depois que passou 3 anos, eu comecei a refletir. Eu falei, será que ele era pra realmente estar na Polícia Militar? Ou fui eu que era o meu sonho, né? Sim. Aí quando aconteceu que a gente viu que essa advogada aqui ia dar certo, eu chamei ele pra conversar e falei, ó, é a sua vontade mesmo? Porque depois que passou 3 anos, eu já tinha amadurecido mais, ele também, né? Que a gente se conheceu, ele tinha 22 ou 23. Ah, não. Aí eu peguei e falei, meu, é isso mesmo que você quer? Você tem certeza? Porque eu vejo hoje que era a minha vontade, né? Aí ele falou assim, não, eu quero tal. Aí foi quando a gente pensou no bombeiro, né? Nossa, e o bombeiro é a cara dele, ele é muito perfil do bombeiro. Ele é super, assim, super bonzinho, super, sabe? Sempre foi de ajudar os outros, tal. Tem um perfil mesmo, né? Aí, falei, não, então bora, você tenta pro bombeiro e tudo. E aí ele foi, e aí você vê, foi porque ele tava na polícia, no bombeiro, né? Que a gente conseguiu depois, nessa época, agora da prova oral, eu consegui, me deu um apoio pra estudar. Aí inverteu. Ele começou a te patrocinar, né? Porque aí a gente falou, não, ele só vai trabalhar, porque eu pedi as contas, né? E aí eu pedi as contas em dezembro, e a prova oral foi em março, a minha. Porque, assim, começou a bater a preocupação, né? Que eu tive que voltar a trabalhar. Eu passei a gravidez inteira em casa, fiz a prova em novembro. Minha bebê nasceu em fevereiro. Nossa. Aí nasceu em fevereiro. Raspando. Aí, beleza. Aí eu voltei a trabalhar em agosto. Nada de sair data da prova oral ainda. Tava aquela novela. Nada de sair data da prova oral. Voltei a trabalhar. Tava estudando, continuava estudando, tudo, só que dando plantão e eu vendo todo mundo, sei lá, vocês começam a se comparar com os outros, sabe? Tem um vídeo, inclusive, que eu mandei pra você, com as correções, sabe o vídeo no particular, que Sim. você corrige, por causa da mentoria? Sim. Tem um vídeo que eu tô com privativo de UTI, tô na UTI. Tem um monte de ventilador mecânico atrás de mim. Deixa eu ver, acho que eu tenho ainda esse vídeo. Tem, Eu uma tenho menina que aqui. gravou pra mim, eu respondendo. Até hoje eu tenho aquelas fotos que você mandou com a sua filha. Eu estudava com ela dando mamar, As aí quando ela audições. cresceu um pouquinho, ela pegava meus flashcards, espalhava tudo no chão. Quer ver? Acho que eu tenho até Esse hoje. vídeo da UTI eu mandei e eu tava bem ruimzinha Ó, as ainda. fotinhas com essa filha. Isso, é. Quer ver? Ó? O bebezinho aqui no colo. O vídeo, deixa eu ver se eu tenho ainda. Mas eu devo ter. Faz tempo, hein? Tava estudando pra... Já não baixa mais. Já não Mas baixa, é esse aqui, né? ó. É. É esse Esse mesmo, aqui. eu tava com privativo da UTI. É. Porque doideira, até no trabalho, a hora que eu tinha uma brecha ali, eu estudava. Eu ficava estudando. Eu fazia as evoluções dos pacientes, colocava videoaula lá, sua tocando lá e ouvindo. As bancas simuladas que você já tinha feito com o pessoal, né? Já ia assistindo Era as uma fase bem anteriores. intensa ali na preparação, né? Só que mesmo assim me batia a preocupação. Eu falava, ai meu Deus, será que é o suficiente? Será que eu tô preparado o suficiente e tudo? Aí eu vim fazer a simulação aqui com você. Eu lembro. Fui a primeira, até ninguém queria ser o primeiro. Aí eu você falei, queria eu matar logo. vou, vai. É. Aí eu fui a primeira, ainda fui meio mal, assim, né? Aí você Um tinha pouco outras mal. depois, Tá nervosa, né? Tava, nossa, gente, o coração parece que vai sair na boca, né? Tava português, foi Então, mal. eu- Ele falou assim, além do que eu voltei uma questão e corrigi, eu pedi, posso retificar? Aí quando acabou, ele falou, meu, se você não tivesse retificado, você tava reprovada em português. Você passou porque você retificou essa questão. Então você tava errado, não tinha passado. E aí eu comecei a ficar preocupada. Isso foi em outubro, eu tava trabalhando ainda. Aí quando foi dezembro, eu comecei a pensar, meu, acho que eu vou pedir as contas. É uma loucura, porque se eu não passasse na prova oral, meu emprego era do lado de casa, 5 minutos. Eu adorava o que eu fazia, adorava meu emprego, né? Adorava o hospital que eu trabalhava. E aí eu falei, o emprego 12 por 60. Trabalhava um a cada 2, ficava ótima. E gostava de todo mundo lá, gostava do que eu fazia, dos pacientes, tudo. Falei, meu, e agora? Isso eu não passo, né? Não, fora que assim, ali na UTI todo mundo sabia que eu tava estudando, né?
E ninguém nem dá de sabotar, né? Não, é um ambiente não. raro, né? Não, teve até um vídeo que a menina que me filmou aí, ela fazia a pergunta, falava, eu peguei não sei que eu peguei umas perguntas, você mandou umas perguntas pra mim, eu não olhei, mostrei pra ela e falei, olha essas perguntas que ele fez aí pra mim, no vídeo, pra eu responder de primeira, porque eu queria responder de primeira, né? Como se fosse a prova oral. Aí ela me gravou lá na UTI ainda, tudo. Aí quando foi dezembro, eu falei, falei, quer saber? Eu pensei assim, eu vou pedir as contas, pode dar errado. Mas se eu não pedir e eu reprovar, eu vou ficar pensando, e se eu tivesse? Se eu tivesse empenhado mais? Então, assim, tudo que eu podia fazer, eu fiz, porque pra não ficar esse sentimento. Sim. Porque se eu reprovasse, eu não podia... Porque pelo menos se eu reprovasse, eu ia falar, eu fiz tudo que tava dentro do meu alcance. Tudo bem, poderia ter feito mais, poderia ter estudado mais, mas eu fiz tudo que eu podia. E aí eu falei, vou pedir as contas. Aí eu pedi as contas em dezembro e março foi a prova. E aí nessa época, quem só foi graças ao meu marido mesmo. Sim. Ele, o Thiago, a minha mãe, né? Todo mundo que me apoiou. E assim, na maior loucura, porque tem gente que ia falar, tem pai e mãe que às vezes não ia aprovar isso. Não ia. Como assim você vai pedir suas contas? Você tem seu emprego, tem tudo, você tem filho, tudo. O concurso não terminar nunca, eles não passam a não acreditar mais, né? Não, mas a minha mãe e ele sempre acreditaram muito em mim. Ele, inclusive, ele mandou fazer até esqueci de trazer, ele mandou fazer um negócio assim, que é tipo impressora 3D, aí tem um negócio da Polícia Civil, símbolo da Polícia Civil, escrito Bárbara Bueno Investigadora, e com meu nome assim e tal, e eu tava estudando pra prova oral, eu falei, nossa, agora eu tenho que passar, né, porque eu não passar... E aí foi assim, então eu ajudei ele lá atrás e depois ele acabou me ajudando e foi graças a ele estar concursado. Sim, conseguiu te então, ajudar assim, ali. Tudo tinha que ser do jeito que foi. Exatamente. Tudo Você teve alguma coisa da preparação? Então, da preparação, eu queria, é até legal você falar isso para quem vai fazer, né? Vamos lá, você preparado. Qual que é a diferença? Aí fala pra galera isso aí. Qual que é a diferença de você ter feito com a gente primeiro, né, Pureza? E ter feito lá? Você foi melhor em qual? Simulado ou não? No simulado da gente, ou você foi melhor na prova oral de verdade? Na prova oral. Na prova oral você foi melhor? Gente, eu queria o meu vídeo porque eu fui orgulhosa Então, de isso é mim. importante. Isso é importante o pessoal saber. Treino é treino, jogo é jogo. Porque o pessoal vê aqui, né? Por exemplo, o pessoal vem aqui, vai mal com a gente e já acha que é o fim do mundo. Já acha que é o fim do mundo e não vai fazer. Assim, né? eu não fui assim péssima, mas eu fui mal, assim, eu tirei uma Mas é nota legal muito explicar pra razoável. quem tá vendo isso aí, ó. Quando você veio fazer com a gente, né? Entendeu, galera? Porque é o seguinte que acontece. O pessoal vem fazer com a gente. Tem pessoal que, nossa, acerta tudo. E não acerta lá. Não é isso aí. E tem o contrário. Então é interessante a gente saber uma pessoa que se ferrou aqui e deu bem lá. Né? Não, aqui não ia saber. Eu acho que aqui, se fosse pegar a arguição que eu fiz aqui, lá eu não teria passado, talvez por postura também. Porque eu não tava assim ainda, assim, era a primeira vez que eu tava fazendo uma banca Sim. de prova oral, assim, no esquema da civil. E aqui foi muito perto do real, né? A gente tem E não tem como também, porque... E aqui você passou na casca, né? Você passou na casca? Foi, principalmente português. É. Foi assim, direito eu fui mais ou menos, acho que acertei metade, criminologia acho que foi um pouco melhor, e português Se você não se retificasse... eu teria reprovado. É uma coisa rara de acontecer, o pessoal sabe disso. Não, e o pior, e é engraçado, porque você dá uma tristeza, que você fala assim, e se fosse lá no dia, então eu teria reprovado. Você fica assim, caramba, e se fosse a real agora, eu teria reprovado. Só que tem duas coisas que eu achei muito legal quando você faz a banca simulada, física mesmo, que eu fiz muita banca simulada com os amigos na internet. Sim. Ajuda pra caramba, quem tá se preparando vai ter que fazer isso. Tipo, isso foi essencial também, meus amigos. Até um abraço aí, o Ariel, o Rafael, a Paula, o Flávio, passaram. Olha, que bom. Legal. Só um não, infelizmente o Flávio não conseguiu, mas assim, do nosso grupo, a gente tava acho que em 8 ou 7 passaram. Olha, E a gente fazia muito, tá? Então todas as pessoas que me ajudaram, Luciane também me ajudou muito. E aí, assim, a gente fazia esse treino com amigos, mas não é a mesma coisa, não é. Porque com os amigos, gente, é muito impressionante. Com os amigos, por mais que é bom pra treinar, pra recordar a memória, mas às vezes você dá uma risada, você tá confortável, Agora, quando você vai fazer uma banca presencial... Pressão, né? Nossa, é muito diferente. Então, quando eu pego pra ver o vídeo que eu assisti daqui, eu tava muito nervosa, era nítido. Eu lembro de você, porque você ficava rindo de nervosa. Dá uma risada de nervosa, eu não sei se eu te falei isso no feedback, mas eu lembro que você estava nervosa, depois você veio conversar comigo e tal. Mas você mandou bem? Você passou? Não, eu teria passado, mas assim, Agora, lá no dia da prova oral, eu tava muito nervosa.
Olha, é uma sensação assim, eu escutava meu coração. Sabe quando você escuta seu coração bater? E eu era a quarta do dia e um faltou. Então tinham 3. Eu ia ser a terceira, né? Não ia ser a quarta, ia ser a terceira. E eu escutava meu coração batendo assim, sabe? Era muito nervoso. Mas na hora que eu sentei lá, eu consegui entregar o meu melhor. Por mais que eu estivesse nervosa, eu consegui. E assim, consegui fazer a introdução nas respostas, assim, consegui falar de uma forma calma, clara, sabe? Então, assim, agora você pegar o vídeo do que eu tava aqui, nossa, então, assim, isso é muito legal, porque você realmente tem que fazer esse treino. Eu vim de longe lá pra vir aqui em São José dos Campos, mas valeu muito a pena, foi essencial. Divisor de águas, né? Até porque quando você tá na banca presencial que você erra, isso te marca muito. Porque é aquela coisa, né? Acho que é do emocional, né? Quando você se sente envergonhado, ou quando você fica triste ali naquele momento, você marca aquele erro. O valor emocional pra memória é muito grande. Que nem as perguntas que eu errava com os meus amigos treinando, eu não lembrava depois. Agora, as perguntas que eu errei em banca presencial... Nossa, mais. Nunca. Você lembra que era sua banca? Tava eu, o Álvaro, quem mais tava? Você lembra? Não, só tava vocês dois. Ah, só nós dois. Não sei o que tinha acontecido no dia, só tava vocês dois. Você me fez as perguntas de direito e de criminologia. Não, e fora que assim, né? Que nem vocês davam pra caramba com você. Mandava um vídeo, tudo. Também tem a pressão, né? De você estar ao vivo ali, a vergonha, você fala, nossa, vou decepcionar o professor e tal. Também tem isso, a gente também fica com isso, né? Nossa, né? Vou decepcionar ele e tal, não sei o quê. Porque a gente acaba tendo vocês como um ídolo. Não adianta. Depois que a gente começa a acompanhar assim, vira um ídolo. Então, tem tudo isso daí, né? Você não quer passar vergonha na frente da pessoa que você tanto admira. Legal, né? Então, tem tudo isso daí. E essas coisas marcam a gente. Então, quando você erra ali, isso marca. Você lembra qual foi seu feedback? O Álvaro falou, né? Que se salvou graças a... Sim. Eu me lembro dela porque ela foi a primeira. Foi a primeira, Quem tá bem na frente, né? Você tava ali na frente. Quem quer ser? Não, é que ele falou assim, quem quer ser o primeiro? Ele falou, se ninguém falar nada, eu vou escolher. Aí sabe o que eu pensei? Então, isso acho que é uma coisa boa da minha personalidade. Quando eu tenho medo de alguma coisa, eu boto as caras. Enfrenta logo. Porque o que eu ficava pensando? Eu não sei se eu vou ser o primeiro no meu dia. Na academia. Legal. Exatamente. Então foi mais por causa disso. Eu pensei, eu vou ser a primeira, porque ali foi a primeira vez que eu tava fazendo uma banca presencial. Foi a primeira vez ali. Então eu tava muita vergonha e também porque eu sempre tive essa coisa na minha cabeça de achar que eu sempre tava atrás dos outros. Que as pessoas sempre sabiam mais que eu. Que todo mundo sempre desenrolava mais que eu. E eu não era da área de direito. Então eu tinha sempre essa... Eu acho que eu tenho esses meus dois lados, né? Apesar de eu botar as caras, eu tenho esse meu lado que... eu mesmo me desanimo, né? Você enfrenta as suas inseguranças. Eu tenho essa insegurança, mas pelo menos eu enfrento. Então eu ficava pensando, e se no dia eu for a primeira? Entendeu? Então eu falei, não, vou ser a primeira aqui, porque se eu for mal aqui, pelo menos vai servir de aprendizado. E foi péssimo, porque depois, porque a adrenalina fica muito alta também. Eu percebi que depois, quando eu já estava um tempo ali no ambiente, até os candidatos já dão uma relaxada melhor. Acho que quando você é o primeiro, você tá com a adrenalina ali muito Tem os dois lados, viu? Porque acontece também o outro. O cara que fica entre os últimos, ele vê todo mundo passando. Aí ele começa a responder mentalmente, pô, essa eu acertaria. Aí tá acabando as que eu acertaria. A sensação é que tá acabando o que ele sabe. Sim. E aí ele chega mais nervoso. Então, tem os dois lados. Tem os dois lados. Só que aí quando a gente não sabia ainda qual que ia ser, porque aí o que aconteceu? Depois que eu soube que eu era a quarta, aí eu também... O que eu fazia? Era muito engraçado. Minha arguição foi numa terça-feira, na turma da tarde, à noite, né? E eu era a quarta. Aí que eu comecei a fazer, ia na Cadepol de terça-feira à tarde, na mesma sala que eu tava sorteada, e eu escrevi as perguntas que eu não sabia, só que quando chegavam as perguntas do quarto candidato, eu colocava assim, Bárbara. Aí eu ficava como se fosse a minha vez. Aí eu ficava, será que eu tinha passado essa? Não, eu ficava respondendo. Sempre quando era o quarto candidato, eu fazia isso. Eu acho que isso também me ajudou um pouco. Sabe que tem uma questão de PNL que você fazia aí, que era a ambientação. Você foi diminuindo a ameaça do ambiente, né? Você ia pra mesma sala, o mesmo período, tudo que você enfrenta. O seu cérebro, quando foi no seu dia, já não era uma novidade, né? Assusta menos. Então o que você fez... E eu me arrumava também pra ir. Eu colocava roupa parecida do dia que eu ia. E ia igual louca mesmo, assim, pensando, hoje é minha prova oral. Louca mesmo. Louca, assim. Muito louco. Eu fazia isso. Eu ia na terça-feira, na sala, acho que foi a 2, na sala 2, meu horário, e quando eu era o quarto candidato, eu anotava como se fosse meu nome. Sim. E ficava escrevendo as perguntas lá todas, que eu sabia que eu não sabia. E outra coisa que atrapalha o pessoal também, que não tem jeito, né? Anota as provas. Quando chega aquelas questões dos grupos. Nossa, isso é inferno. Isso é inferno. Nossa. Gente, quando você vai lá assistir a prova oral, você só anota as que você não sabe. Você não vai ficar anotando lá coisa que você sabe. Qual que é o filtro pro grupo? Só entra o capeta no grupo. Só entra o inferno no grupo. Pois aí pelo menos o que eu fiz? Quando eu fui fazer a minha prova, eu não fiquei olhando o grupo
de manhã. Eu não vi as perguntas que caíram de manhã. Não fiquei olhando. E não fiquei conversando muito com ninguém, não. Porque eu já tinha pego essa maldade, assim, né? Não maldade. A gente joga no grupo pra ajudar. Mas todo mundo ficava, tá louco. Só tá caindo que Aí que eu comecei a ver. Tudo bem, teve salas lá em que foi um pouco mais pesado. Assim, eu, graças a Deus, caí com uma banca justa. Eu vou falar, eu caí com uma banca justa. Mas eu vi, assim, tinha dias que eu ficava um pouco mais preocupada. Falava, putz, se fosse hoje, não sei se teria ido tão bem quanto foi no meu dia, né, e tal. Mas, assim, dificilmente eles faziam as 4 perguntas difíceis. Que nem criminologia. Teve um dia que eu vi, a mulher, ela tava pegando pergunta de um livro específico que não era muito assim famoso mesmo, e ela era umas perguntas até inteligentes. Ela tipo assim, ela fazia assim, correlacione a síndrome da Barbie com um episódio não sei o que lá. Então assim, você tinha que saber que síndrome ela tava falando. Sim. E você tinha que montar a resposta, raciocinar. Sim. Porque ela não queria só o que era síndrome. Não era uma questão possível, mas forçava o raciocínio. Exato. Mas ela também fazia 1 ou 2 e as outras 2 ou 3 tranquilas. Então, assim, se você fosse anotar só as dela lá, você ia ficar em choque. Então tem tudo isso. Mas agora, falando da questão da ABB também, da prova oral, o que começou a acontecer? Eu estava em casa já, depois voltei a trabalhar. Essa questão da gravidez me ajudou um pouco no começo, porque eu não trabalhei e estudei, né? Mas também depois a carga veio com força. Tá com quantos meses? Agora ela tá com 1 ano e 7. Não, mas quando tava na prova... Na prova oral... na prova oral mesmo, foi em março, ela tinha 1 ano e 1 mês. Nossa, ainda é uma relação de dependência, né? Não, e o que começou a acontecer? O bebê, cada fase dele é um mundo, né? Assim, quando tá com 5 meses, ele é de um jeito. Quando tá com 6 meses, é totalmente de outro. Com 7, totalmente de outro, né? E aí começou a introdução alimentar, então eu tinha que me preocupar com isso. E uma coisa também muito, muito louca que aconteceu. Quando eu fui ter neném, nasceu em fevereiro, né? Quando eu voltei a estudar... eu fiquei muito preocupada, porque eu ia fazer simulação, assim, treinar, eu tava esquecendo coisas muito básicas. Tipo assim, sei lá, o que é infanticídio? Eu não sabia responder. Mas eu não sabia nem, assim, nada assim, não vinha nada, como se fosse um branco. Mas você ainda tá falando antes da prova oral, certo? Antes da prova oral. Tá, eu queria saber, quando você saiu da prova oral, você já saiu sabendo, passei? Assim, mais ou menos, né? Um pouco, porque meus amigos foram lá e anotaram tudo. Anotaram tudo que caiu pra mim e o que eu depois respondi. o vídeo que você recebe depois depois de quanto tempo? É bom o pessoal saber isso aí. Demora um tempo, né? Demora, né? Que vídeos? Eu não reprovei nada, eu não tive esse vídeo. O que eu recebo de vídeo, né? Então a pessoa assiste o vídeo, ela assiste o vídeo dela própria e fala... Álvaro, tem como a gente entrar com recurso? Então, mas é só quem reprovou que tem esse vídeo. Mas fizeram 4 perguntas para o candidato, ele errou as 4. Isso acontece muito então, mesmo. O que ele quer recurso dali? É milagre. Mas, então, assim, é bom com você. Você saiu, puta, eu errei uma. Não, assim, aconteceu assim. É importante o pessoal saber. Você saiu de lá e fala, não, essa eu tenho certeza que eu errei. Tem um pouco, assim, teve umas que eu não tinha muita certeza, assim. Mas é aquela coisa, por mais que você sabe que você até acha que você acertou, você não fica acreditando que você conseguiu, né? A nota vai ser atribuída, né? Você fica, né? Nossa, será que foi? Assim, eu pensava assim, acho que metade eu consegui. Eu não sabia qual era a minha nota, mas eu falei, metade eu consegui. Agora teve uma... De português, ela acabou me fazendo quase umas 9 perguntas. Caramba. Tá. Porque ela Isso quer dizer que quanto mais a pessoa vai fazendo pergunta, é porque você tá indo bem, tá? Então. Não dá pra, assim... Os examinadores, eles não têm um padrão. Não. É muito louco. Porque o que ela fez comigo, ela não fez comigo. E o examinador, ele não é professor de português, ele tá lendo a pergunta. Tá lendo a pergunta. É isso que o pessoal tem que saber. É verdade. Então, ele quer ler aquela resposta que você dá pra ele. Sim. Entendeu? Ela me perguntou grafia, de 3 palavras. Beleza. A pessoa só lê a pergunta e ela tá vendo a resposta lá. Né? Isso é horrível, né? Isso até você falou, né? Sinônimo aí. Foi bom você falar isso, porque O examinador é errado a pergunta também. Ele não entende que ele tá lendo. No dia da minha simulação aqui presencial, aconteceu uma coisa assim que ele até me falou isso. Ele tinha feito a pergunta, aí eu fui, acho que eu respondi, fui falar o porquê, a regra, não sei o que lá. E quando acabou, ele deu feedback, ele falou assim, eu queria saber se era isso ou isso. Você tá falando. E realmente, porque às vezes no dia do nervoso, na hora do nervoso lá, você ainda vai querer justificar uma coisa que você falou, você acaba falando uma coisa. Aconteceu comigo, tá? A gente fala que a gente não tem é bom isso aí, é bom você falar. Agora que você agora tá puxando, aconteceu comigo. Lá na prova oral, ela me perguntou grafia de 3 palavras, eu
falei com calma, consegui. Aí ela me perguntou plural de algumas palavras. Tá. Aí ela falou, pimenta do reino. Eu falei, pimenta do reino. Ela quer ler aquilo e acabou. Aí ela falou assim, qual o plural? Qual o plural como que ela falou? Qual o plural de mal? Plural de mal, tá. Aí eu peguei e falei assim. Ela leu lá, plural de mal. Eu acho que foi assim. Eu não lembro se foi essa agora. Aí eu peguei e fiquei na minha cabeça. Mas mal, eu falei assim, então é mal com L. Porque, não, eu já viajei, né? É mal com L, né, e tal. Aí eu falei, então é males. Exato. Só que aí eu respondi outra coisa. A pessoa, aí tem o candidato fala assim, põe numa frase pra mim. Não, cara, ela só leu qual é o plural de mal, né? Aí eu peguei e falei outra coisa. Falei, excelência, mas essa palavra não tem plural, só se for não sei o quê. Então, isso aí não é. Não, aí tá. Daí eu tem que saber, tá escrito lá. O plural da palavra mal é males. Justificar e falei errado. Quando fala qual o plural da palavra mal, né? Tá escrito lá. O plural da palavra mal é males. Aí não quer saber se é substantivo, se é adjetivo. O pessoal tem que saber isso daí. Ele dá a resposta lá. Tá lá, acabou. Exatamente. Eu fui fazer isso aí e me lasquei. E o outro lado da moeda também, porque ao passo que a maioria dos examinadores eles não são formados em letras, eles estão lendo papel mesmo, acontece exatamente o contrário no direito. Porque todo mundo sabe o direito da polícia. E aí o que acontece? O candidato ele não tem certeza da resposta, ele começa a querer justificar. E às vezes ele acertou no começo, só que na justificativa ele começa a falar um monte de besteira. Aí o examinador que estaria satisfeito com o começo começa a fazer mais perguntas para ver o que ele sabe e piora a situação. Eu, assim, na verdade, a minha nota na prova oral ela não foi muito alta. Eu passei com 75. Sim, não, foi boa. 75 foi ótima. Não, foi boa. Nossa, mas eu saí, assim, se você pegar meu gabarito que o pessoal fez pra mim, pelas contas do meu gabarito, as coisas que eu acertei, eu achei que eu ia tirar, tipo assim, uns 85, 90. Mas a gente tem que contextualizar. Vamos lá. A sua prova foi a mais difícil da história da Polícia Civil. Entendi. Via de regra, a Polícia Civil na prova oral elimina de 15% a 20%. Só que desses 15% a 20% tá poluído, porque boa parte é a ausência. Não é bom, não é bem reprovação. A sua foi a única da história que reprovou mais de 50%. Foi a maior reprovação da história. Foi investigador 2023, né? E todos os concursos anteriores, a gente sempre teve muitos alunos com nota 100. Muitos. Esse, no estado inteiro, acho que tiveram 5 nota 100. E dos nossos alunos foram 3. Então, dos 5, 3 foram nossos alunos. Ou seja, quem tirou 75 pra cima é a minoria. A maioria foi 50, 55, 60, a maioria foi... Então, eu fiquei um pouco chateada quando eu vi a nota, porque eu esperava mais, porque no dia eu achei que a minha postura tava muito boa, assim, meus amigos falaram que eu tava, eu fui a terceira, né? As primeiras pessoas estavam bem assim, gaguejando, começando de qualquer jeito e tal. Aí quando foi minha vez, eu tentei fazer o mais bonitinho possível, né? Aí quando ela me perguntou a grafia, eu falei, excelência, de acordo com as regras de ortografia da língua portuguesa, ou a grafia da palavra tal e tal. Então, assim, eu bem calma, introduzi as respostas no direito, também de acordo com o Código Penal, tal, não sei o que, fiz bem direitinho e tal. E então eu achei que tanto que eles falaram pra mim, nossa, Bárbara, eles estavam meio de cabeça abaixo com o outro estava respondendo. Quando você começou a falar, e também no microfone, acho que eu falei assim alto, falei num tom bom, o pessoal tava meio acanhado. Quando eu comecei a falar, disse que eles levantaram a cabeça assim e começaram a prestar atenção em mim. Começaram a me olhar. Então, assim, eu não saí tanto com a sensação que eu fui muito bem, mas eles ficaram me passando essa sensação. Eles ficaram falando, Bárbara, você entrou, você tá dentro. Você tá dentro, você tirou nos 90. Eles falaram. Aí eu, não sei, né? Aí ele falou, não, só aquela ali que você errou, tal, de português, não sei o quê, mas essa daqui você foi bem, direito não sei e tal. Beleza, eu saí com a sensação que eu acho que metade eu tinha feito. Sim. Mas eu achei que a minha postura até tava boa. Mas eu achei que a minha nota... Mas assim, não tô reclamando. A sua nota vai acima da média. E o que você falou agora é importante. Assim, eu bato muito na tecla na mentoria. É muito mesmo. Se é pra chamar atenção, tem que chamar atenção de forma positiva. Porque o examinador... Vamos tirar essa parte de maldade e bondade. O examinador é um ser humano. Sim. Então o cara tá ali todo dia examinando dezenas de candidatos. E tem uma hora que ele tá de saco cheio. Tem uma hora que ele entra no piloto automático. Então pode ele levantar e olhar pra você, opa, isso chamou atenção. E mesmo que não seja a intenção de forma racional, intuitivamente ele passa a querer te ajudar. Pô, essa é diferente, essa é na polícia. Verdade. Então ele começa a ajudar nas perguntas. Acontece o oposto também. Eu já vi candidato, às vezes, que vai lá, sei lá, de moletom, vai de qualquer jeito, falando gíria. Você sempre falava isso e eu não acreditava, eu vi isso. Mas não tem sem noção. E boné. Põe a mesa assim e responde assim. Isso, assim. E aí esses caras, a banca já falou logo, isso não vai eliminar. Só que chama atenção de forma negativa. O que o examinador começa a pensar? Pô, eu não quero esse cara na polícia. Começa a mandar pergunta pesada, vai minando esse cara, né? Isso é uma coisa que me chamou muita atenção também.
Você falou que estava muito nervosa, escutava o batimento cardíaco, até a hora que você sentou ali e começou a responder. Isso na PNL a gente trabalha muito com a repetição, porque quando você repete e se ambienta, o seu cérebro começa a não enxergar mais aquele momento como uma ameaça. Você treinou tanto isso, mas tanto que a hora que você começou, o cérebro ativou, pô, agora já conheço, agora é meu jogo, já sei fazer isso. E aí eu senti como se fosse isso, tipo assim, vou fazer minha parte, pô. Vai. Porque o normal não é isso, o normal é a pessoa que não se preparou direito, tá ali nervosa, a hora que chama o nome, ela entra em hiperfoco. É quase como se ela estivesse na savana, o predador tá vindo atrás dela. Ela entra em hiperfoco. Aí que o nervosismo começa a pegar. Começa a gaguejar, não consegue lembrar do que nem a minha aqui foi assim. Então, tá vendo? Porque eu não tava treinando ainda, não tinha visto os vídeos, não tinha feito toda essa preparação. Por isso que é importante, foi muito importante ter vindo aqui. Preparação é crucial. Porque, assim, foi exatamente isso. Só manda bem prova oral sem muita preparação quem já vive isso. Então, quem já é advogado, tá sempre audiência, quem é chefe de setor. Mas não é a maioria, a minoria. Então, sem preparação. Você falar de uma área que não é a sua. Não, e é legal, Diego, Total. que quem reprovou com a gente aqui passou também, cara. Passou. Legal. Sabe? Quem reprovou aqui, a gente falou, ó, não dá, bicho. Não, porque é exatamente isso. É bom quando você faz uma simulação da prova oral e você não vai bem. Porque aí aquelas perguntas ali, se cair pra você, você vai acertar. E você vê com o diagnóstico da postura, de tudo, né? Ó, tem que melhorar isso, aqui. Eu lembro de muitos alunos que ficavam dando risada de nervoso. Muitos alunos que ficavam enrolando pra caramba. Tinha aluno que era o contrário, que pegava a crença de grupinho de WhatsApp. Não, Diego, a resposta tem que ser curta. Aí era uma pergunta aberta, que era o momento pra pessoa brilhar e dar uma resposta de 2 palavras. Não. Aí era o momento de levantar a sua nota. Então, eu fazia os treinos com toda semana que a gente fazia os simulados com. Depois, primeiro foi com o Rafael. Isso, e com depois Lúcio. foi com o Lúcio, né? Então, aí eu fazia tudo, nem sempre. Tem vezes que eu ia bem, tem vezes que eu não ia tanto, tal. Recebia os feedbacks, tudo. Eu fazia toda semana. Toda semana eu fazia. Aí quando foi minha última admissão, que foi com o Rafael, eu lembro até hoje, nossa, eu fiquei muito feliz, porque aí quando acabou, ele ficou, nossa, Bárbara, você foi muito bem, tipo, nossa, você tirou bem e tal. Aí ele falou, caramba, e foi, acho que uns dias antes da minha prova oral de verdade. Ele acompanhou todo o seu progresso. Acompanhou, e ele percebeu a diferença. É ele engraçado, falou, nossa. porque o Rafael passou por isso. O Rafael é de 2022. Ele foi meu aluno. E o Rafael era um dos poucos alunos que não teve nenhuma falta. Ele é 100% de frequência. O Rafael, no começo, ele era um cara travado. Você conhece o Rafael? Eu acompanhei alguns vídeos dele de admissão, porque eu assisti as admissões anteriores. Um robô travado, dava tremedeira. E no final, o Rafael tá dando aula. Então, é muito louco ver esse progresso, né? A forma como... Se fosse hoje, no primeiro dia de preparação, não passaria nem a pau. E no último dia, tá tirando nota 100. Então, uma coisa que eu aprendi com essa jornada aí é que eu acho que estudar é igual dieta, academia. É a mesma coisa. Porque você começa a dieta, você começa animado, né? Vou fazer a dieta. Você quer ser super restritivo. É igual estudo. Não, vou estudar 10 horas por dia. Eu vou passar nesse concurso, vou estudar. Aí, beleza. Aí uma semana você já tá mais ou menos. Já tá vendo que aparece um docinho ali, você tá fazendo dieta, aparece um docinho. Vou experimentar um pouquinho. Não sei quando você vê, você fala, muito difícil, eu não vou voltar a fazer essa dieta, aí não larga, não estuda nada. E acho que com isso é a mesma coisa. Você começa com muita força, você desanima logo. Aí depois pra você pegar e voltar de novo é difícil, e aí você fica nessa. Só que também depois que você passa um mês fazendo aquilo, o negócio começa a ficar mais fácil. É hábito, né? É igual a academia, né? Você vê, quem já faz academia há mais de 5 meses não para mais. É difícil passar os 3 primeiros meses. Pagadores de mensalidade são os que param no começo, né? Só que depois que você continua depois de uns meses, e é impressionante, depois que acabou a prova oral, parece que você tava em abstinência. Eu ficava assim. E agora? O que vai ser da minha vida? Porque eu não assistia mais nada, eu não assistia série, eu não assistia filme, eu não fazia mais nada. Eu lavava a louça, a minha mãe até brincava, quando dia, não sei o que ela ouviu, mãe, eu conheço a voz desse cara. Não era a sua voz. Porque em casa, todo mundo já conhecia a voz dele. Porque era lavando louça, era fazendo tudo. Porque isso é uma das coisas também que foi uma coisa difícil pra mim. Porque eu era aquela pessoa que assim também. Eu queria o momento perfeito e o jeito perfeito pra estudar. Eu queria ter a mesa, o caderno, e grifar, e meu horário de estudo. E quando eu tava grávida, tava dando certo. Depois que a bebê nasceu... Já era. Criança muda toda a rotina. Já era. E aí eu ficava assim, não, eu vou estudar a hora que ela dormir, eu vou arrumar tudo lá e eu vou estudar. Não, vou começar a estudar de manhã da hora porque ela tá dormindo, não sei o quê. E aí o que aconteceu? Eu acho que também isso é um pouco o cérebro que a gente quer ficar postergando, né? Não, quando tiver o tempinho eu vou fazer. Quando eu for fazer, não, porque agora eu vou fazer de qualquer jeito, eu vou esperar o melhor momento pra fazer. E quando você vê, você não faz. Acaba não fazendo. Não tem problema. Aí tem uma hora que eu falei, quer saber? Não vai dar pra ficar fazendo assim, eu vou ter que estudar de qualquer jeito, qualquer lugar, de qualquer
Mesmo que eu acho que não é do jeito que eu queria, porque eu tinha essa mania de ter que pegar caderno, grifar e não sei o que lá. Eu falei, acabou, não vai dar pra fazer isso. Porque ela não deixava. Às vezes eu tava dando mamar, às vezes ela tava brincando, às vezes eu tava com ela, tava dando comida pra ela, tava lavando louça. E quando ela dormia, não dava pra eu pensar em sentar e estudar. Porque eu tinha que fazer todas as outras coisas que eu não conseguia fazer quando eu tava acordada. Aí eu tinha que ficar. Aí eu falei, não, aí eu parecia uma doida, né? Ela dando mamar, por isso que eu tenho foto, dando mamar e fazendo banca, dando mamar e copiando, e lavando louça, fazendo as coisas, e era com ela brincando, e ela brincando com meus flashcards todinho lá. Eu ficava falando pra ela, fazia a pergunta, respondia pra ela, ensinando ela. Praticamente passou junto com você no curso. Aí passava pra objetivo, eu tava lá na local de prova. Porque se eu ficasse esperando, e eu acho que isso daí serve pra todo mundo, mesmo quem não tem um bebê. Porque a gente fica esperando a melhor hora e o melhor momento pra estudar. Meu, estuda do jeito que dá. É no metrô? É de noite? É de manhã? É lavando louça? É... Eu tomava banho, cara, ouvindo arguição. Eu tomava banho. Todo mundo achava que eu era doida. Eu tomava banho e deixava lá tocando lá. E ouvindo as perguntas. Prova oral vai bitolar, não tem jeito. Meu, não tem jeito. E é o que a gente tava falando. Depois que eu comecei esse estilo aí, porque era pra prova oral. Aí você tem que mudar o seu jeito de estudar, o seu ritmo. Tudo muda, né? Muda tudo. O jeito muda, tem que falar sobre as coisas, tem que ler sobre as coisas. E é engraçado você falar isso, porque a gente teve uma outra aluna que falou algo parecido, a Andrea Merckx, ela tá até famosa agora. E eu lembro que na fase oral ela ficava mandando foto dela no parquinho, com o bebezinho dela, tinha uns 2 anos lá, estudando pra prova oral, porque não tinha outro tempo. Aí tava lá com áudio, ouvindo prova oral, cuidando do filho, aí tinha que pegar, tinha que correr atrás, aí parava, perguntava, dava pausa. É o que dá. É dentro do possível. E aí tá cheio de gente aí, e dando umas desculpas farrapadas, eu tô velho demais, não tenho tempo, eu tenho o dia inteiro, mas não consigo, acho que eu tenho TDAH, fica autodiagnosticando. E cada desculpinha. Não, eu só tenho uma hora, né? Só uma hora. Não consigo fazer nada. É muito louco, porque você sempre vai ter um fantasma pra te atormentar. Porque se você trabalha muito, você vai ficar olhando as pessoas que não trabalham e falando, também, se eu não trabalhar, você ia conseguir. Só que quando você não trabalha e tem que estudar, você também não pensa que você tem toda uma pressão em cima de você, porque você é um adulto, né? Que alguém tá ali te bancando, te ajudando. Aí você se sente culpado, porque você tá em casa. Aí, às vezes, você fica tanto pensando nisso, você não tá conseguindo estudar. Não estuda, não consegue focar. Entendeu? Então, assim, também acontece isso. Então, assim, sempre vai ter uma dificuldade. Não importa se você trabalha, se alguém te ajuda. Que nem assim, eu já tive momentos que eu pensei assim, eu vi mãe com criança e falava, mas quando tava trabalhando, ela tem filho, mas ela não trabalha. É bem mais fácil pra ela. Depois eu vi que não, porque depois eu também fiquei desempregada com filho, e aí não dava tempo direito, porque eu tinha que dar atenção pro filho. Então, assim, sempre, todo mundo vai ter. Então, essa coisa a gente ficar até se comparando, ou ficar usando desculpas pra ficar falando assim, mas se eu tivesse desse jeito que ele é, aí, se o meu pai e minha mãe ajudassem também, eu também conseguia. Gente, o foco tem que estar nos próximos. Sempre vai ter. Porque é a gente mesmo que cria os obstáculos. A gente não percebe, mas é a gente que coloca os obstáculos. Que a gente que fica fazendo essas comparações e usando de desculpa. Sabotagem porque não é fácil você se dedicar, não é fácil, não é confortável no começo. Só que depois que você vai, você acostuma e consegue. Tem um especialista de neurociência que ele fala uma coisa, eles fizeram um estudo neurológico, eles falam que você assumir que tá errado, ou você assumir que a responsabilidade é sua, o cérebro ele interpreta como uma dor física, dói. Então, pra você falar, não, é muito mais fácil você falar, não, mas o outro o dia inteiro, o outro não trabalha, o outro isso. Aí, peraí, quando você olha pra si mesmo, você pensa, não, eu também posso, né, do meu possível, só que eu tenho que fazer. Pesa, dói. Então essa dor de encarar essa dor é muito mais difícil. Que foi o que você fez. Você focava nos seus problemas, como é que eu vou resolver? Resolvia. Só que depois vira um hábito, depois que você aprende a resolver também, né? Aí você cria uma nova identidade de que... E às vezes a gente passa mais tempo pensando, não vou fazer isso porque é difícil, porque é isso, não sei o quê, e de vez fazer. Exatamente. Para de pensar, vai lá e começa. Né? Aquela coisa, começa, depois você melhora, né? Vai lá e começa a fazer, depois você vai... Depois para filosofar, né? O que deu certo, o que não deu. Sim. Agora, Bárbara, deixa eu fazer uma pergunta. É uma jornada assim, que parece que não tem fim, né? O concurso da Polícia Civil é diferente de outros. Qualquer outro estado, em 1 ano e meio, tá empossado. Aqui 1 ano e meio para chegar na prova oral, sem certeza de nada, né? E... qual que foi a sua sensação quando você viu o seu nome no Diário Oficial? Aprovada. Acabou a última etapa eliminatória, acabou. Nossa, gente, não tem... Isso é muito gratificante. Isso aí acho que nada no mundo vai
Ah, todo mundo fala isso, né? E é verdade, é muito verdade. Quando você sente. É igual eu falei, só de estar aqui hoje, eu não comecei minha jornada na polícia ainda, tem muita coisa pra acontecer que vai ser emocionante, a posse, a nomeação, né? Então, assim, eu ainda tô ali aguardando, sonhando, mas assim, só de poder estar aqui hoje falando da minha experiência, porque é aquela coisa, a gente olhou alguém fazendo aquilo e pensava, nossa, será que eu vou estar ali um dia? Será que eu vou conseguir falar que eu tô aprovada? Então, é surreal. Quando você vê, é muita Você lembra do dia, quando você viu só onde é que você tava? Com quem você tava? Eu tava dormindo, tava em casa, dormindo, né? Não sei mais o que é dormir direito, porque eu peguei a fase da gestação da bebê e diário oficial, porque aí você não tem mais paz também, né? Você fica olhando 1h da manhã e não tem, você fica olhando 4h da manhã de novo. Eu não tenho um sono tranquilo até hoje, eu não consegui regularizar. Eu acordo várias vezes à noite e diário oficial lá, todo dia, esperando. E aí eu tava dormindo, todo mundo tava, acho que tinham mandado alguma coisa nos grupos, ó, acho que vai sair amanhã. Só que eles falam isso todo dia, né? Pois é, né? Amanhã. Mas é amanhã. Aí quando foi umas 4h da manhã, acho que eram umas 3h30 da manhã, 4h, que eu acordei assim, aí fui olhar o celular. Aí tinha o grupo do nosso colégio, tava cheio de mensagem. Falei, acho que saiu. Aí quando eu cliquei, era lá, o pessoal, se passou, não sei o quê. Nossa, aí eu ligava, ainda tinha feito chamada de vídeo, 4h da manhã. Minto, era 1h30 da manhã. O diário oficial saiu acho que 1h. Que não é comum, né? Geralmente sai às 5. Não, mas faz um tempo que eles, não sei se agora começou assim, mas no Mudou? tempo da semana da prova oral, quando saiu a prova oral, eles estavam publicando 1h da manhã o diário. Aí o pessoal ficava falando, vamos fazer corujão, vamos ficar acordado e tal, pra esperar e tal. Só que eu ficava, eu não vou ficar acordado, não vai sair. Não vai sair hoje. Todo dia fala isso, né? Só que aí quando deu 1h pouco da manhã eu acordei, aí já vi as mensagens, a gente ligou, chamada de vídeo, todo mundo comemorando, aí já acordei meu marido, eu falei, legal. Não dormi depois. Aí. Não consegui dormir. Aí eu fui acordada até o outro dia. Nossa. Porque não deu pra dormir, a adrenalina, nossa, é uma coisa assim muito impressionante. Eu tinha vontade de sair gritando na rua. É doido. Pra você foi mais a sensação de euforia ou de alívio, de tirar uma tonelada das costas? O que você sentiu mais? Acho que foi euforia. Euforia? É legal você falar isso, porque a maioria fala que é o contrário, que é alívio, depende da jornada de cada um. Então pra você foi a euforia, aproveitou mesmo. Foi euforia, eu acho que eu fiquei tão eufórica que eu ainda... foi euforia. Foi euforia, né? Eu tava lembrando da prova oral. E esse alívio eu senti depois da minha prova oral. Acabou a rotina, acabou lá. Não sabia se eu tinha passado ou não, mas eu falei, nossa, acabou. Tá. Só que parece que você fica ligadão ainda. Aí o que eu fazia? Continuei, aí ficava ajudando os outros que não tinham ido ainda. Aí ficava fazendo banca simulada com o pessoal e até explicando aí função sintática, tinha gente que tinha dificuldade, eu conseguia aprender. Aí eu dava aula, explicava, fazia videochamada, fazia arguição com o pessoal. Aí a Rafa, minha filha, ficava, mãe, você não vai parar? Mãe, chega! Eu falei, não, agora eu vou ajudar a galera. Não, todo mundo me ajudou também, eu vou ajudar o povo. Então você fica ainda falando daquilo um tempo ainda. É engraçado, depois que passou a prova oral, eu não conseguia nem ainda assistir nada. Acho que eu tinha tanto perdido o costume de assistir as coisas na TV, hábito. De ter lazer, assim, porque você quase não tem lazer, porque quando você tá tendo lazer, você se culpa. Aí, quando acabou a prova oral, eu falei, não, vou pôr uma série, alguma coisa legal pra assistir, né? Aí ele ligava lá, eu não conseguia me concentrar. Eu só ficava pensando na prova oral, pensando na posse. Série, você não vê nada. Você fica assim, nossa, você tá ainda, é muito estranho. Então aqui um alívio, mas você acha que você fica meio ainda frenético, assim, depois da prova oral. A adrenalina não baixa, acho que no dia seguinte. Mas você ficou mais de 2 anos ali só estudando pra concurso público, então, querendo ou não, né? Fez parte da sua nova identidade, novos costumes, novo hábito, pra tirar isso aí. Todo mundo é doido, né? Porque aí você tá conversando, você começa a contar as coisas de português, você sabe agora, né? Você aprende as coisas de português, né? Você acha muito inteligente, né? Nossa, que objeto direto, né? Vai. Acha objeto direto na frase. Quer saber o que tá falando isso aqui. Coletivo. Só que eu ficava fazendo isso também às vezes, com o pessoal assim na família, assim, pra eu estudar, né? Porque quando eu contava alguma coisa, eu explicava, eu gravava muito. Você transformou o ambiente a seu favor ali. Qualquer lugar que você tava. E aquilo que você sempre falou nas suas mentorias, nas aulas, tudo, do estudo ativo, né? Sim. Isso que eu falo, quando eu estudava para prova objetiva, eu não tinha a mesma qualidade de aproveitamento, porque era muito estudo passivo, muito. Só escutava, assistia. Aí pra prova oral, e aí foi logo no final da prova oral que eu acho que eu achei o jeito de estudar mesmo, que aí eu comecei a fazer, eu acho que até eu vi num vídeo seu, que tem aquelas, um cronograma de datas lá, né, 24, 7... As repetições, né, o espaçamento da revisão. Você vai revisar em 24 horas, depois você revisa em 7 dias, um negócio assim. Aí eu comecei a fazer isso. Eu pegava, eu estudei hoje um bloco lá, Direito Constitucional. Aí peguei para estudar uma parte do Direito Constitucional, artigo 1º ao 5º, vai. 1º ao 5º, o 5º é longo, 1º ao 4º, vai. Aí eu fazia um resumão daquilo. Tipo, não um flashcard, mas como que chama naquela... Mapa mental? Mapa mental. Fazia lá. Aí eu ia lá e colocava bloco 1.
Aí eu anotava numa agenda, num calendário, ó, hoje eu estudei bloco 1. Aí eu colocava amanhã revisar bloco 1, aí contava no calendário 7 dias, revisar bloco 1, contava 14 dias, revisar bloco 1. Aí todo esse materialzinho que eu pegava pra estudar, até perguntas, arguição que eu fazia, tipo assim, hoje eu respondi umas perguntas lá, eu não sabia tal as perguntas, eu falei lá, bloco 2, é o meu material. Aí esse material eu ficava colocando no cronograma de calendário, nessas datas. Quando eu comecei a fazer isso aí... Muda o jogo, né? Nossa, muito. Tira uma máquina. Muito. Uma máquina, exatamente. Eu Eu não tem fazia jeito, isso. né? É um divisor de águas. A gente começa a virar uma máquina e perceber que tá lembrando de muita coisa em pouco tempo, né? Tá forçando o cérebro e tá Não, respondendo. e aí então, aí você fica pensando em fazer isso, que aí eu falei, mas não vai dar certo isso, porque vai chegar uma época que eu vou ter 7 blocos para revisar um bolo desse tamanho. Quanto tempo eu vou demorar para revisar tudo isso? Porque o aluno, ele pensa que você tá revisando, você tá perdendo tempo. Porque você podia estar vendo material novo, né? Você podia estar vendo uma matéria, aí você tá revisando. Não é. E ele faz a conta errada, porque ele acha que no longo prazo, lá na frente, ele vai ter a mesma dificuldade que ele tem hoje. Então, se ele gasta, tipo, 10 segundos para rever um flashcard e responder certo, ele acha que ele vai gastar a mesma coisa lá na frente e vai acumular. Só que não é assim. Porque com o tempo você vai ficando mais rápido, então em 2, 3 segundos você responde. Sim. E com o tempo você vai percebendo que tem alguns assuntos tão óbvios que você vai arquivando. Não, na folha era a quinta vez que eu tava lendo aquilo. Então. Aí quando meu olho batia ali, eu já Então, sabia o que era aquilo. Então realmente a visão começa a ficar mais rápida. Então isso daí eu achei que foi assim um divisor de águas pro meu estudo. As revisões. Porque eu fiquei muito tempo achando que eu tinha que ficar vendo matéria. E eu não me organizei muito no começo. E eu não fiz. Tem muita gente que conseguia rodar o edital, né? Sim. Estudei o edital inteiro. Ficava ouvindo várias pessoas falar isso. Não, eu já estudei o edital inteiro. Quer dizer, viu o edital, né? Exatamente. Não, eu passei tópico por tópico. Eu falava, gente, eu não. Não dá. Tinha lei que eu não tinha nem visto ainda. Aí eu lembro ainda que teve uma vez que a Aurora, né, tão temida Aurora, perguntou de LGPD. Aí eu falei, nossa, nem li essa lei ainda, cara. Eu fiquei lendo outra vez, não li essa lei ainda. Peguei, montei um mapa mental da LGPD, fiquei revisando, depois eu sabia coisa da LGPD que muita gente nem sabia. Mas porque eu fiz a revisão do que era mais importante daquele assunto, passei a colocar no meu calendário de cronograma, eu falei, se cair LGPD pra mim, eu sei responder. Até se cair Mesmo que LGPD. não caia, dá uma sensação de segurança. Nossa, demais. Faz toda a Tá diferença. tudo desarmamento. Tipo, tudo isso aí eu fazia isso. Eu colocava lá como bloco, estudava hoje e ia colocando nos cronogramas de revisão. Aí me ajudou muito. Se eu tivesse feito isso desde o começo, nossa. E pra galera perceber como a jornada para concursos, ela não é uma jornada que você vai passar quando tiver perfeito. Você começou a entender que você entrou no jogo já na reta final pra prova oral. Já tinha passado muita coisa, Já. gente. E se eu não tivesse reprovado, por exemplo, fosse encarar um próximo concurso, só olha, você tá visando da forma certa. Só que você tava melhorando com o carro em movimento, não esperou o momento perfeito, né? Exatamente. Pra estudar. E é engraçado. Aí quando você tá preparado pra prova oral, você começa a pegar a prova objetiva, você gabarita. Nossa, a criminologia tava super difícil. Tá. Porque a criminologia fugiu muito do óbvio, né? É que o seu edital mudou. 2020, até 2022 era a mesma criminologia de sempre. 23, eles mudaram até a forma de construir o conteúdo programático. Mudou todo o edital, veio provas muito mais ideológicas, né? Veio provas muito mais aprofundadas. Sim. Questão de criminologia queer. E aí feminista. depois, quando eu tava estudando pra prova oral, eu pegava a prova de criminologia objetiva, eu não sabia Obrigado. as questões. É outro jogo, é outro jogo. E agora só a expectativa pra posse. Agora pra... Distintivo. Arma. Só que aí, né, como é complicado, porque aí agora é só a questão dessa ação popular aí. Não, mas só travou, entre aspas, a homologação. Mas provavelmente quando chegar o momento da homologação vai ter resolvido. É o que eu tô falando. Já vai ter resolvido. então O que atrasou esse concurso foi a galera que voltou da questão da objetiva. Da objetiva. E, Bárbara, todo mundo que vem aqui no podcast, é nosso aluno, nossa aluna que passa, aí já ganha a premiação aí, ó. Isso, esse aqui é seu, ó. Missão cumprida. Pessoal que tá assistindo, Só pra quem vem aqui no podcast. Um dia, será que você virá aqui hoje? Gente. Será que você virá igual? Que legal! Legal, Nossa, né? Nossa, Essa é só pra galera da sua turma. que legal, Seu troféu. obrigada. Nossa, obrigada mesmo. Nossa, uma coisa que a gente vai colocar na parede do quarto, aí você olhar, depois mó tempão, né? Olhar e lembrar. Gente, é doída essa jornada, mas é muito gratificante. Recompensador, né? Muito, Vale a pena. muito. E pra. Vamos falar. Desculpa. Não, e assim, ainda vai vir muita coisa legal, né? Legal. Só o começo, só Nossa, o começo. nem vivi nada ainda lá. Eu queria que você deixasse para terminar uma palavra para quem está estudando agora, né? Às vezes não sabe se vai, às vezes parou de estudar, está esperando uma próxima notícia. E você que passou por toda essa jornada com muita superação, né? Começou gestante, terminou como mãe, a bebezinha ali recém-nascida e tal. O que você falaria para essa galera que fica alimentando desculpas? Olha, não fica preso nessa de edital abrir, porque a gente sabe que pode demorar. Mas, assim, pensa que quando abrir, você vai estar muito preparado. E aí você só vai revisar. Porque eu encarei o edital da Civil como se fosse uma faculdade.
É como se fosse uma faculdade. Você vai começar a estudar lá, você não tem na faculdade lá o primeiro semestre, segundo semestre, terceiro semestre. Começa a estudar, vai com calma, é bom por um lado, vai lá ticando todos os edital, toda a parte do edital que você vai fazendo. Cada semestre você vê um item lá do edital, aprofundando em cada um, fazendo revisão, porque aí quando chegar a prova, estoura, não tem como a pessoa não passar, não tem como não passar. E não fica pensando se, vai, encara e faz. Não fica deixando a sua insegurança tomar conta de você. Encara e faz, porque é muito possível, é muito possível. Pô. Depende da gente, não tem jeito. Exatamente. Bom, e agora tá tranquila, aí 2 servidores em casa agora, em breve, agora. os 2 tranquilos. Fala pra galera que você é uma pessoa normal, né? Você não é isso aqui, quem passa é só, né? Comunicação, padrinho lá dentro. É uma pessoa normal aqui, viu? Não conheço ninguém. Não é nenhum gênio. Não, não é nenhum gênio. Era uma mãe de criança. E assim, nunca. Eu via isso. Quando eu ia prestar prova objetiva, você é louco, na prova oral só passa quem conhece. Não, é que esse cara, ele é fora do comum. Eu não era concurseiro, não era nada. Não tem nada a ver isso aí, não tem nada a ver. É aqueles que a pessoa coloca como desculpinha. A gente tem que parar de olhar para os outros, olhar pra gente. Se a gente parar, o tempo que a gente passa olhando para os outros, se a gente olhar pra gente, você consegue corrigir o que você precisa melhorar e o que você precisa para passar. O tempo vai passar de qualquer jeito, que passe correndo atrás do objetivo, Exatamente. não dando desculpinhas farrapadas. E foi, porque doeu em 2022 ver o pessoal tomando posse e eu lá estudando pra saber se eu ia passar. Puxa. Eu vi todo mundo tomando posse, as fotos, o pessoal tomando posse, e eu falava, olha, será que era pra eu estar ali? Nem sei, não fui. E agora a próxima é sua, né? Agora você vai estar lá. Você vai estar lá. Obrigada. Bárbara, mais uma vez, parabéns. Obrigada. Sucesso aí nessa nova empreitada como investigadora da Polícia Civil. Que Deus abençoe você e sua família linda aqui, seu marido, sua bebezinha, essa menininha aqui, Obrigada, que faz boa. E daqui pra frente, que precisar também, conta com a gente. Agora já vi que você vai virar professora, né? Então, Pode dar um oi, pessoal? Pode. Vem cá. Que é uma concurseira aprovada também, né? Passou por todas as etapas. Olha, Cuidado com os cabos aqui. Ai. Cuidado. Tá aqui essa fofura. Quanto tempo? 1 ano e 7. 1 ano e 7 meses. É Letícia, né? Lelê. Ai, que fofura. Aprovada mais nova na Polícia Civil aí, passou por todas as etapas. A gente pensa que tem que começar a estudar assim, né? Seria fácil. Seria muito mais fácil. Seria a ministra do STF, rapidinho. Mas é isso. Então, parabéns. Vale. Sucesso. E é isso aí, galera. Vocês que querem passar no concurso, não adianta deixar pra depois, tá? E ó, já curte essa história de superação, que foi, um dos episódios mais legais que a gente tem de história de superação mesmo. Se inscreve no canal, ativa o sininho que em breve teremos mais. Valeu, pessoal!